Bom, mais um episódio especial, hein? Estamos aqui de peso para falar de São Paulo. Olha, o primeiro já foi um arraso, a gente trouxe Portugal. Volta lá se você ainda não assistiu, mas esse daqui promete. Todo mundo já sabe que a gente trabalha os 3 mercados. São Paulo, Portugal, Estados Unidos. Essa primeira temporada do IVCast já tá sendo um sucesso, né? Muito, muito. E hoje com 2 convidados aqui especiais. Eu sou suspeita. Aí o pior é que os outros parceiros vão ficar com ciúme, porque não foram convidados e a gente convidou eles. Não fiquem com ciúme, vão ter mais... A gente vai fazer mais temporadas. Mais edições. Mas chega de delongas, quero trazer aqui os nossos grandes parceiros. Falcão, querido. Obrigado. Fabiano. Obrigado. Obrigada por estarem aqui. Vocês são, para mim, uma das grandes referências do mercado. Grandes parceiros de longas datas. Não vamos falar o tempo não, né? Senão vai entregar a nossa idade. Pô, Acho que não. Mas, primeiro que a ideia do podcast é essa, é trazer grandes parceiros, pessoas que a gente admira, para a gente não só falar do mercado, mas falar da vida, falar sobre as grandes incorporadoras que vocês trabalham, a experiência de vida que vocês têm. Vocês que vão falar aí que vocês já têm 50 anos de mercado imobiliário, tá? Mas o principal aqui é a gente poder transmitir para quem assiste, seja os nossos clientes, principalmente os nossos amigos corretores, parceiros, pessoal do mercado que nos seguem, sobre esse mercado maravilhoso que é São Paulo, né? Quando a gente fala muito com o internacional, Portugal, Estados Unidos, todo mundo admira o nosso mercado, que é um dos melhores, se a gente for pensar. São Paulo acontece de tudo, mas olha... Vamos deixar com eles, né? Vamos lá. Ó, Caio, puxa a onda aí. Falcão, Fabiano, obrigado mais uma vez. Estamos aqui. Queria que vocês apresentassem aí pra galera. Quem não conhece, eles são famosos, mas quem não conhece vocês aí, conta um pouquinho pra gente. Eu ou você, meu filho? Por favor. Tá vendo? Mais velho. Gente, eu tenho 21 anos de mercado imobiliário, trabalhava com cozinha industrial, montava restaurantes, administrava equipe de cozinha. Aí eu criei a ambição e quis montar minha própria cozinha. Me dei mal, quebrei, me arrebentei. Falei, como é que eu pago as contas? Aí vendo anúncios nos jornais, né? O corretor de imóveis ganha tanto. Eu falei, nossa, olha que legal. Eu não vou fazer tanto esforço como é. E aí entrei no mercado de terceiros. Uma imobiliária lá, Vila Madalena, né? Que me acolheu, me deu uma canseira para começar. Tal. Achando que não ia ter esforço. Achando. E aí eu aprendi com eles toda a essência do mercado de terceiros, como se envolver, como trabalhar, como conquistar o cliente, como entender a necessidade do cliente, e aí eu decolei no mercado. Aí depois eu fui para uma outra imobiliária, uma de atacado, fui lá aprender tudo de bom, excelente, e tudo de ruim também, que se aprende nesse mercado, o que não fazer. E aí eu fui para as incorporadoras. Procurei esse caminho porque lá eu vi assim, um pouco mais de qualidade de produtos que eu poderia trabalhar. E aí eu fui aprendendo em cada uma e usando essa essência para buscar uma que identificasse comigo, que é o projeto que hoje eu faço, que é Alto Padrão. É uma construtora de 48 anos de mercado imobiliário, ela é construtora, é incorporadora, atua também com entretenimento no ramo de hotelaria, tem 9 prêmios Master imobiliários e o 10º que ela ganhou agora recentemente foi a construção do Hotel Rosewood. Então é uma incorporadora e construtora muito legal, trabalha com concessões em aeroportos, então isso me identificou bastante. Aí eu tenho um amigo de longa data, me convidou para fazer esse processo de parcerias e a gente começou do embrionário. Aí os amigos que a gente forma tal, e aí eu estou até hoje. Então é um ramo que eu gosto muito de fazer, que é atender o corretor parceiro, entender as suas necessidades, as suas angústias, ajudá-lo na venda, porque às vezes o corretor está com o cliente e ele não conhece bem o seu produto, mas ele sabe que o seu produto tem qualidade e entrega um bom projeto, Sim. Com inovação, com assinaturas. Então ele te pede isso e aí a gente faz esse trabalho. Aí você conta a historinha para o cliente, você encanta o cliente, fala coisas que impactam na necessidade que aquele cliente busca. Isso. Eu amo o que eu faço. Eu sou um cara que adora atender os corretores, adoro atender as pessoas que querem vender meus projetos. Fantástico. E você?
Esse mercado, como o próprio Falcão disse, é um mercado que nos leva a fazer muitos amigos, né? A minha história mesmo é uma história bastante interessante. Muitos dos corretores que estão nos assistindo aqui agora, ou até clientes que querem entender esse mercado imobiliário, não participaram da formação que eu tive, porque na maioria das vezes o corretor ele vai atrás dessa profissão como uma fuga, como uma saída para algum momento dele de dificuldade na vida. Uma segunda, terceira opção do que tá rolando. Exato. Já eu não tive esse caminho. Eu trabalhava com TI, era programador, fui formado em TI, e na época via minha irmã tendo muito sucesso na Cyrela. E eu falei, eu quero isso daí para mim. Eu vou atrás. E eu pedi as contas, eu não falei para onde eu ia no meu trabalho, foi um erro, até algo que hoje eu comento com os corretores. No momento que você vira um corretor, você tem que falar para todo mundo que você é um corretor, seja para as pessoas com quem você trabalhou, para a família, para os amigos, porque é dali que vai surgir sua primeira venda. Já vai criando carteira, já vai fazendo network. Não tenha dúvidas que vai surgir uma indicação. E eu não fiz isso num primeiro momento, eu estava um pouco reticente, mas depois eu fui começar a ir atrás do meu relacionamento. E isso já fazem 19 anos, foi quando eu entrei na Cyrela, e cá estou até então, já passei por diversas áreas lá. Quantos anos de Cyrela você tem mesmo? Eu fiz 19 anos agora, dia 1º de maio, então o dia do trabalho é o dia que eu entrei na Cyrela, significou que dali para frente eu ia ter muito trabalho. E então, esse dia eu comemoro a cada ano que passa, é o meu aniversário de empresa. Pagou mico na Cyrela? Eu tive dúvidas, eu passei por vários almoços que eu tive que pagar, entre outros, o próprio Falcão foi um grande amigo meu de equipe, quando éramos corretores em 2008, 2009, éramos da mesma equipe, e hoje a gente está aí, atuando na mesma parte do mercado imobiliário, que é a parte de parcerias, onde a gente atrai o corretor, a imobiliário, para poder vender os nossos projetos. Sim. Muitas das vezes, as pessoas até entendem que, olha, você trabalha na Cyrela, é uma grande marca, é uma marca de altíssimo padrão, e você só tira pedido. E não é bem assim. Os próprios corretores e imobiliárias têm que ser impactados, têm que ter informação o tempo todo. Então é um trabalho muito difícil nosso de divulgar e atraí-los, porque às vezes, muitas das vezes, eles estão confortáveis com aquele imóvel, aquele mercado na micro-região deles. Exato. Mas existem muitas oportunidades em São Paulo todo. Não, e ainda falando de São Paulo? Ainda mais fora de São Paulo, onde a gente também logo vai ter um lançamento de altíssimo padrão, que logo eu vou falar para vocês fora de São Paulo. Off market. Exato, é até uma informação aí antes do que deveria ser feito. Mas enfim, amo o que eu faço, estou com amigos aqui. Ah, querido. E vim porque adoro essas pessoas que trabalham conosco. Tem filho Dodói. A esposa liberou ele porque hoje era dia dele pegar na escola e ele tá aqui com a gente. A gente tá com moral, viu? Vamos agradecer a esposa. Não, sempre vocês têm muita moral, vocês são meus amigos e a gente tem que estar aqui para segurar. E também é uma honra estar participando de um bate-papo com colegas assim tão gostoso, tão legal sobre o mercado imobiliário, que é algo que eu gosto de falar sempre que tocam no assunto. Enfim, bom, mas falando um pouco do mercado de alto luxo hoje, o que acontece tecnicamente em São Paulo? São Paulo, eu estou vendendo para muitos clientes de São Paulo, mas muitos clientes de fora de São Paulo. Eu também vejo isso. A gente também estava falando disso esses dias, né? Sim, eu vejo aqui uma parcela boa de pessoas de outros estados da federação adquirirem seu imóvel aqui. Sim. Mas uma coisa que é bem legal, e às vezes você tem que ser bastante corretor que está trabalhando esse tipo de público, a percepção dessas pessoas de outros estados, elas vêm aqui para ter uma experiência. Sim. E essa experiência que motiva a compra do imóvel. Eu peguei um corretor parceiro e ele estava fazendo plantão num projeto nosso, na Oscar Freire. Aí ele falou, pô, mas ficar aqui na frente? Aí eu falei, eu vou te buscar nas raízes do que eu fazia. Sim. Então a gente troca essas ideias. E aí eu coloquei ele na esquina de um projeto nosso. Falei, faz só uma análise de observação. Veja quem está aqui, como que eles saem. Repara os que estão com sacola, como estão falando, qual é o seu sotaque. E ele teve essa percepção, foi abordar, estava lá com os materiais básicos, mais na parte de tecnologia, né? Havia WhatsApp, boletos em PDF, alguma coisinha assim que ele tinha. E aí ele abordou uma pessoa e ela acabou comprando um estúdio.
que a RFM tem ali no Oscar Freire. Sim, sim. Então, isso é legal. Você hoje, trabalhando com uma visão de percepção, aí vem gente de Goiás, Nordeste em peso, adora comprar aqui, Sim. porque São ela Paulo volta com a sacola. virou desejo, né? Desejo. São Paulo Desejo. tem esse desejo, tem esse... As pessoas buscam novas experiências, elas encontram aqui, E São Paulo até oferece tentam muito levar para lá, Sim. mas ela não tem a mesma, talvez o mesmo glamour. E eu Não- acho que quando a gente olha para os bairros que a gente tem esse foco, que é Pinheiros, Jardins, Moema, Vila Nova Conceição e a parte de Itaim também, são esses bairros que dão essas experiências pro alto padrão, pro cliente de fora que está vindo, e que é bem estratégico, que é o que a gente Sim. fala, são bem estratégicos. Eu acho que a gente está lidando aqui, até voltando um pouquinho no que vocês disseram, vocês me fizeram lembrar de várias coisas, mas é importante porque clientes não têm noção que existe o setor de parcerias nas incorporadoras. Sabia disso? Não? Isso é muito importante a gente deixar claro. Por quê? Como a gente trabalha fora, e a gente trabalha aqui, é o nosso mercado de raiz, né? Vocês São estão com a Paulo. barriga no balcão, vamos dizer assim. Exato. Vocês estão atendendo os clientes, nossos clientes são vocês. Exato. E o que Isso. é interessante disso? Quando você decide trabalhar na parceria, aconteceu muito comigo, você sabe disso? Vocês são mais velhos que eu, de 19, 21 anos, eu tenho 12, ainda tô crescendo, ainda Filha, chego É um lá. bebê. Mas Quis falar que tá nova. Uhum. É a nossa baby da Deixa ela, mesa. deixa ela. Mas eu comecei na Cyrela, foi a primeira e única construtora que eu trabalhei. É uma escola, você aprende, assim como tudo, você aprende tudo que você precisa e não precisa fazer, isso é o mais importante. E depois, o que aconteceu comigo? Eu acho que é muito de percepção e estilo de atendimento que você quer fazer e o que você quer dar. Porque eu vi o seguinte, eu saí de um banco, depois eu fui entrar nessa questão do ramo imobiliário e eu disse, cara, as pessoas chegam aqui na Cyrela e elas perguntam se eu vendo o outro da esquina. E eu não vendo, porque eu sou exclusiva, eu trabalho para house. E aí eu fiquei pensando, como é que eu posso trabalhar de uma maneira mais consultiva? Naquela época não todas as construtoras tinham parcerias. Exato. E aí eu cheguei em casa e falei com a minha mãe assim, eu preciso dar um jeito de ter acesso a tudo, mas eu sou nova, como é que eu vou Eu fazer? preciso dar um jeito de atender o meu cliente. Porque às Exato. vezes você não tinha essa Exato. possibilidade. E eu não tinha conhecimento prévio, porque por mais que você faça um estudo da região, você não consegue ter o conhecimento prévio, porque você não tem acesso às informações. E aí minha mãe falou, sabe o que você faz? Por que você não vira parceira de todo mundo? Eu falei, eu vou procurar. Aí eu lembro que tinha o setor de parceria na Cyrela. Eu falei, quer saber? Eu peguei um computador, pus na mesa e falei, vou ser parceira de todo mundo hoje. Mas o porquê que eu tô chegando a falar isso para vocês? Porque o nosso ramo é muito amplo quando você escolhe trabalhar. Você pode ser um corretor direto da house, da incorporadora. Você pode trabalhar só com o mercado de terceiros de revenda. Sim. Você pode focar só em aluguel. Você pode fazer tanta coisa no nosso mercado que eu acho que, assim, a profissão de corretor de imóveis, infelizmente, ela ainda é mal vista, mas os profissionais de verdade estão se dando muito bem naquilo que eles escolhem e se propõem a fazer. Sim. Você sabe disso, que nas incorporadoras de vocês tem os vendedores diretos, assim como também tem o maior sucesso de vendas hoje das incorporadoras são as parcerias, Sim. que dá um resultado até acima da house. Sim, ela arrebenta. Arrebenta. Então, onde eu quero chegar? O cliente que é atendido por um corretor parceiro, jamais menosprezando os nossos amigos que são de house, Sem dúvida. ele tem a possibilidade de ter um atendimento amplo, porque aquele corretor, ele faz uma consultoria naquela questão de, nesse quadrante aqui, eu preciso entender você. Eu preciso saber o que você precisa. Hoje, sabe qual é a nossa maior dificuldade? Para o internacional, o cliente vem mais fácil para uma reunião avaliativa porque ele não conhece nada. Agora, para São Paulo, é uma dificuldade para você fazer uma reunião com calma para entender as demandas do seu O que ele tá cliente. buscando. Sabe por quê? Porque a cada 1 segundo tem um corretor ligando para ele oferecendo alguma coisa. Então ele fala, eu já conheço, eu já sei, eu só quero que você me mande o que você tem. Aí eu falo assim, Exato. o que eu tenho é muito amplo. É muito Porque nós frio, somos né? parceiros de todas as construtoras. Mas nem tudo é bom, E ele nem tem que- tudo vai ser para você. Ele tem que entender, esse cliente, que você pode buscar o imóvel para ele e não ele buscar o imóvel e te passar algumas opções que ele quer. Exato. Ele pode descansar nesse sentido
e deixar você trabalhar para ele. O que acontece hoje com muitos clientes de São Paulo é que os clientes de São Paulo, eles acabam indo num plantão falando com um corretor, entrando no anúncio falando com outro, indo na esquina falando com outro, pesquisando. E aí atrapalha até a vida dele, porque ele vai ter um monte de opções para ele depois de fazer essa análise e acaba não comprando. Ou atrasando a compra. Vários contatos ele tem que fazer. Torna confuso. E aí ele se irrita. Coisas que faz, Porque ele muita vai, aí ele gente vai ligando. visitar coisas que faz sentido, outras que não, e vai bagunçar. Fica perdido. Chega até alguns momentos do corretor, em um lugar tá mostrando para ele um apartamento pronto, e em outro ele tá vendo um anúncio, ele clica, o apartamento tá na planta, ou o outro apartamento tá em obra, ou o outro custa 5 milhões ou 13 milhões. Então ele mesmo acaba se confundindo, atrasando a venda, tendo vários corretores importunando ele, ao mesmo tempo que ele poderia centralizar num profissional que está totalmente qualificado, que tem acesso a todas as incorporadoras, Exato. e falar, eu quero até tal valor, quero em tal região, eu quero pronto ou quase pronto, e aí o corretor parceiro consegue buscar para ele ganhar tempo. E outra coisa, vocês que são do mercado há muitos anos, já passaram por diversos setores aí das incorporadoras, vocês sabem, tem cliente para tudo. Só que até a gente entender o que é para o cliente, a gente precisa de conversa, precisa de comunicação. Às vezes, quando eles falam assim, principalmente São Paulo é uma dificuldade, viu? Educar o cliente a conversa, né, Caio? Para que eu vou fazer reunião? Eu falo, olha só, olha o tamanho de São Paulo. Para entender sua A cada necessidade. esquina nós temos um projeto novo saindo. Ah, mas eu preciso entender você. O que você precisa? Quais são as suas necessidades? O que você gosta mais? É só investimento? É um ponto de apoio? Você vai se mudar? Ah, o que você preza? Qualidade construtiva? Ou você só quer preço? Já é o primeiro imóvel, é o terceiro imóvel, é o quarto? É pro Você filho? vai entender Então, esse assim, cliente para poder ver se ele tem. São muitas demandas, Exato. Fabiana, até mesmo para o investimento. Vocês que atendem também muitos clientes de fora de São Paulo. É mais responsabilidade para a gente ainda, porque a maioria deles não conhecem algumas coisas. Me fala uma coisa, o que o cliente fora de São Paulo conhece de São Paulo? Paulista. Eu só escuto Jardins. Paulista, Jardins. É assim, Pirapuera. na minha ótica, pela experiência que eu tenho através do corretor, porque a gente não é conhecedor de tudo. Claro. A gente é tipo um consultor. E aí, tudo que o corretor passa é o que a gente absorve, dá uma peneirada e entende como que é o processo. Isso que é legal, a gente não é o melhor dentro do mercado, a gente recebe a melhor informação do corretor. E ele tem essas dificuldades e passa para a gente. O São Paulo, ele é uma vitrine do Brasil, a gente sabe disso. Sim. Qualquer loja que fosse instalar, primeiro ela busca São Paulo se é um mercado de luxo. Exato. A experiência dela tem que ser aqui. Se fosse uma peça de teatro, seria em Curitiba. Se você lá em Curitiba passar, então a sua peça vai ter um êxito total, vai ter sucesso. Então essas coisas são particularidades aqui do Brasil. Então o cliente de fora, ele vê as imagens que talvez um colega dele teve uma experiência legal, foi para lá, tiveram uma recepção numa fazenda, ou tiveram um encontro da família na praia, ou passeando no iate deles, num barco deles, e ele viu algo, nossa, isso eu só vi lá na Europa. Como é que você conseguiu? Ah, tem uma loja no Shopping JK que vende esse produto, tem uma loja no Shopping Iguatemi que vende esse produto. Aí fica na cabeça da pessoa. E aí ela fala, como é que eu vou pegar? E ela entra na internet. E aí entra nos anúncios que vocês fazem. Exato. E através desse anúncio, ela vem e vai pesquisar. Então, para mim, eu vejo assim, que a importância que vocês têm para o cliente é aquela que você dá a ele a confiança que ele precisa. Você comentou a respeito, muita gente me ligando, me importunando, mas quando você atende o seu cliente e dá a ele uma atenção, tem conhecimento, porque não adianta, eu até... Só ter o acesso. Até dou a dica para os corretores que querem entrar no mercado de luxo, que eles primeiro comecem de um jeito mais simples, em imóveis pequenos, vão adquirindo experiência, conhecimento, vão vendo o que o mercado oferece de informações, até em mídias sociais, leem um bom livro que faz com que você pense diferente de fora da caixinha. Exato. Porque quanto mais você se prepara, melhor é o seu atendimento. Imaginem vocês, um cara que tem uma casa de 100 milhões
e ele quer vender, mas ele não quer que essa casa esteja estampada nas mídias sociais. Teu trabalho é o dobro, porque você vai pegar a casa dessa pessoa. Antes você tem que conhecer todo o material que está lá dentro. Então você tem que estar conversando com o arquiteto que fez o projeto. Você tem que ser interessado. Por que ele bota um vidro de 5 metros de altura para ter um candelabro lá que ele quer colocar? Hoje, o primordial em altíssimo padrão é você ter um ângulo de curva da garagem para carros esportivos. Sim. Porque o cara vê isso é primordial para ele, e muitas vagas. Então, essa maneira que vocês podem ter esse cliente é sendo um pouco mais aplicável no sentido de conhecer ele ter a confiança com você, porque aí o resultado vem. Então, essas pessoas que vêm para a gente, esse corretor, a maioria deles, salvo algumas exceções, tem esse tipo de trabalho. Então, eu aprendi com eles. E aí, qual é o meu trabalho perante essas pessoas que trazem esses clientes? É conhecer muito bem o meu produto. Eu preciso saber quem são os arquitetos, eu preciso ter informações construtivas. Espessura de laje não é tão importante como era antes. Hoje é a experiência padrão, que eu vou ter na minha moradia. Porque qual é o sentido de eu sair do meu imóvel de um valor muito alto para ir para um outro valor e um outro imóvel que tenha algo que seja interessante? Porque aí eu vou ter uma experiência bacana dentro desse mercado. Aí é legal. Você tocou num assunto muito interessante, que a gente estava falando até antes da gente começar a gravação, que é sobre o conhecimento e você estar preparado para vender um alto padrão. Porque é uma profissão que brilha os olhos, né? Brilha, porque, gente, a gente está falando, se você hoje vende um apartamento de 10 milhões, uma base média de 400 a meio milhão que você ganha de comissão. Exatamente. E de 110 milhões. Ai, tem corretor que vende isso. É isso. Ele diminuiu a quantidade de vendas que ele faz no ano, mas ele faz uma. Que vai. E essa pessoa é a pessoa que deve estar em 3º lugar no Brasil como corretor. Exatamente. Eu aconselho a vocês a seguirem ela, ver as dicas que ela faz. E ela começou sozinha. E era vendedora. E eu admiro essa profissional. Quem é? Mônica. A Mônica, a gente adora. Eu não sei falar só o sobrenome dela. Plaswaski, né? É polonês. Ela é maravilhosa. Os vídeos são incríveis e ela é uma excelente, tem uma comunicação absurda. E esse crescimento... Ela não vende comigo, tá? Mas esse crescimento é justamente isso que a gente estava falando até antes de entrar aqui no bastidor. É como o corretor ele precisa estar preparado para chegar. Porque assim, do nosso lado aqui também, nós não vamos conseguir ter acesso à informação completa de todos os projetos. Não é impossível. Mas localização, o que eu preciso saber do cliente, como você comentou, é pronto, é planta, que é 5 milhões, é 10 milhões, entender o perfil do cliente para depois chegar e ter vocês como apoio para apresentar o projeto no mais detalhe, na experiência que você comentou. Eu posso contar uma tática que eu uso para encantar vocês? A gente procura muito fazer cafés nas imobiliárias. Sim. Não é um café, é um entretenimento, é um bate-papo. E lá você tem já a percepção do perfil dos corretores. E aí a gente olha bem nos olhos, bem na têmpora deles e vai contando histórias. Não é motivar, não é, mas é jogar a sementinha, porque quando você atender um cliente, você vai lembrar de tudo que eu falei. Porque eu vou falar de um jeito que essa palavra vai ficar gravada no subconsciente de vocês. E toda a experiência legal que vai ter nesse empreendimento, você guarda, porque eu falo de uma maneira que a pessoa fique encantada. Porque vocês vão ter uma prateleira monstruosa. Muito grande. Exatamente. E se eu não colocar a minha sementinha em cada uma das imobiliárias que eu tenho interesse, que elas vendam o meu produto porque vai agregar valor a elas, é uma troca, tá, gente? Não é aquela de eu ganhar só. É uma troca de experiências. E aquilo no motivacional de cada um deles vai me trazer mais pesquisa, pessoas vão me perguntar mais sobre o meu produto. Então essa é a essência. Para que você grave o meu produto, eu tenho que fazer algo que impacta com vocês. A gente já até fez essa experiência dos $100. Lembram? Vocês estavam assim... O time até hoje não esquece. E isso é um negócio legal. Eu gravei algo legal com vocês, tanto é que vocês me convidaram para estar aqui. Sim. É essa maneira de se trabalhar, não é uma coisa que é negativa, mas é uma maneira de cada um
dos colegas de parceria, Sim. trabalhar, ele tem que buscar, porque eu Porque só cada tenho um vai ter uma sua oportunidade forma. Exatamente. de vender através do seu cliente. Aí eu tenho que contentar você e contentar o seu cliente. Mas você sabe que vocês têm algo em comum, lógico, de maneiras totalmente distintas, que, assim, primeiro que vocês, além de ser excelentes profissionais, o peso das marcas que vocês trabalham hoje contam muito a favor. Muito. Ele está na RFM, ele está na Cyrela, são uma das maiores consultoras e corporadoras da América Latina, a gente sabe disso. Tanto é, ó, a Cyrela foi a única incorporadora que eu trabalhei na vida. Boa escolha, uma ótima escola. A marca ajuda hoje eu a vender um pouquinho. Sim, mas não só a marca, que é uma das melhores marcas, acabamento, infraestrutura e tudo mais, mas o jeito que a Cyrela faz venda hoje, o jeito que a Cyrela se vende no mercado é um jeito muito diferente. Hoje a Cyrela, o que acontece? Como até o Falcão estava falando, São Paulo é um mercado que ele está, vamos dizer assim, bem menos suscetível a crises. Porque eu já passei por diversas crises, em 2014, 2008, Nossa, 2008. E nós passamos. Eu entrei no mercado imobiliário na crise. E o que eu aprendi? Que normalmente são nas crises que aparecem as boas oportunidades de negócios. Porque São Paulo não para nunca e as principais regiões, Vila Nova Conceição, Jardins, Itaim, Perdizes, elas puxam o valor de metro quadrado de São Paulo. Sim. Consequentemente, as regiões adjacentes vão ter o seu metro quadrado também subindo sempre. Uma grande prova disso, até complementando com você, é Pinheiros, né? Não tenha dúvidas. Pinheiros hoje está próximo aos Jardins, muito próximo ao Itaim, próximo a Perdizes, e é um bairro que está super em crescimento. Os alto-padrões estão cada vez mais presentes nessa região. A gente tem a parte corporativa também no eixo Rebouças, entre Faria Lima e Paulista. Que transformou ali a paisagem. A própria Cyrela tem ali 2 excelentes projetos, o edifício residencial mais alto, que é o Epic, e o Capri, Lifestyle by Dolce & Gabbana, sendo lançados ali. Estão super bem vendidos. O público é um público universal. Nós trazemos clientes de São Paulo, do interior de São Paulo, do Nordeste, internacional. Teve venda internacional lá. Por quê? Porque São Paulo hoje é um mercado que tem o estudo, então muitos clientes vêm para cá ou o filho para estudar. Medicina, muitos clientes do Brasil, da América Latina, vêm para cá para fazer tratamentos. Então é um mercado que abastece o mercado imobiliário sempre com oportunidades. Fora um grande ponto positivo que a gente tem sempre, nunca sai de moda, que é a valorização. Não tenha dúvida. A valorização, eu entrei em São Paulo, eu entrei nesse mercado em 2007, onde o metro quadrado, ali na região do Itaim, variava na faixa de R$3.000. E eu me recordo que depois, quando Moema chegou a R$10.000 o metro quadrado, a gente achava um absurdo o metro quadrado ter 2 dígitos. E hoje não há uma região em São Paulo que seja uma região razoavelmente nobre, que não seja acima de 13, 14 mil nas periferias. Não estou falando centro, Moema, sim, Jardins, Rebouças, Itaim, etc. e tal. Então, o metro quadrado em São Paulo, ele vai ser um metro quadrado que vai sempre evoluir. De acordo com a inflação, com os materiais, enfim, tudo sobe, tá? E o mercado de alto padrão é um mercado que hoje tem se estabelecido em São Paulo, não só para quem quer morar, mas para grandes investidores. Porque você tem um target de valorização muito maior em relação aos médio padrões ou os pequenos. Exatamente. Então, hoje, você está lançando o alto padrão e muitas das vezes o nosso cliente chega e fala: Fabiano, eu não sei se eu vou morar ou se eu vou investir, mas eu vou comprar aí. Eu quero estar dentro desse negócio. Esse cara já mora bem. Ele aproveita a primeira tabela de lançamento. Não tenha dúvidas. Ele faz um fluxo interessante, já que uma Selic está 15 e o INCC está 5, Ele 6. trabalha o dinheiro dele, ele antecipa ou não de acordo com a necessidade. O período de obras te dá essa oportunidade de trabalhar. Então, muitas das vezes, o alto padrão ele está sendo absorvido pelos clientes e investidores. Muitas das nossas vendas de altíssimo padrão, apartamentos de 300, 400 metros, são clientes e investidores que querem aportar um grande valor para uma revenda futura. Quando o projeto estiver pronto, o mercado vai ser outro. Daqui 3, 4 anos, o metro quadrado vai ser outro. E ele absorveu isso num preço muito atrativo para aquela região. Sim. Muitos dos nossos clientes, e é isso que é a nossa missão hoje, passar para vocês e para vocês passarem para o cliente de vocês, principalmente o internacional, é mostrar para ele o potencial de valorização da região que ele está comprando o imóvel dele.
Porque eles sempre acham que a gente está num valor acima da média. E aquele produto é um produto especial, ele passa por uma experiência hoje, principalmente nos estandes da Cyrela, e ele entende que aquilo vai tornar o investimento dele muito atrativo para o futuro. Então, a nossa missão é mostrar a realidade para esse cliente, porque não tenho dúvidas, pela minha própria vivência de anos de mercado e vocês, que vai ter valorização, e ele, quando entende isso, a venda é fácil. Exato. E porque também não é só por conta da localização, é o que a gente falou. Hoje os edifícios ele vem com uma proposta da experiência. Sim. Ou seja por uma brand, ou seja pelo lazer, ou seja por algo que vai ter ali, que isso vai chamar a atenção e vai se tornar objeto de desejo daqui 2, 3, 4, 5 anos. Objeto de desejo, exatamente isso. Se a gente Hoje, pegar em São ou Paulo... exclusivo, ou algo que exclusivo. ninguém tem. Exatamente. A gente lançou um projeto, e antes de... Ele era uma concepção diferenciada, e teve um cliente que foi lá, olhou, tal, e não é o que eu quero. Aí o corretor de uma outra imobiliária parceira insistiu para essa pessoa ir lá conversar, para conhecer o projeto, e ela falou, não, eu já conheço. Não, o projeto mudou, ele não é mais desse tipo, ele aumentou a quantidade de andares, a área ficou um pouquinho maior, porque mudou o zoneamento, então permitiu que esse projeto fosse diferenciado. Aí ela falou para o corretor e falou assim, você tem 30 minutos para apresentar esse projeto. Aí eu falei, vixe, gerente, vem, você apresenta, eu só fico assistindo. Normalmente isso não é bom, porque um projeto dessa magnitude requer tempo. Mas aí a gente foi bater no emocional, que aí era que ela queria. E o projeto, ele vem com muitos diferenciais, e acho que foi o primeiro no mercado, que é o Franca, Alameda Franca 1055. Lembrando que vocês estão hoje muito presentes em terrenos muito qualificados e certeiros nos jardins, né? Sim, se você passear pelo jardim, você vai ver projetos consolidados que já foram feitos pela RFM, estão lá e aí serve como referência por causa da apresentação desse produto. Você olha uma boa fachada, com uma manutenção perfeita, então isso valoriza o proprietário dessa unidade que porventura for vender. E lá no Franca, voltando, essa senhora sentou na mesa, aí ficou nós lá e meu gerente junto, né? A gente começou a dissertar sobre o projeto. Falar detalhes, aumentou a quantidade de andares, tal, isso, aumentou a planta também, são 2 agora, 1 por andar, e cada detalhe que a gente foi falando sobre o projeto foi encantando ela, mas não despertou aquele vum. Aí a gente entrou nesse projeto num detalhe que ele é único em São Paulo, acredito que no Brasil, ele tem o Raman, que são aqueles 5 banhos de imersão, que você tem o frigidário, caldário, água salinizada, aquele tampo de granito, que você faz aquele banho de espuma, a sauna aromatizada, a sauna seca com infravermelho, e um tanque que é tipo uma hidromassagem, mas cada assento tem o seu próprio controle, e 10 jatos para você fazer a massagem. Quando a gente começou a falar desses detalhes do Raman, ela falou, eu estive na Turquia. É o que eu quero, ela trabalha com hotel também, é o que eu quero, é o que eu estou buscando. Eu vou trazer meu marido, depois voltaram, agendaram uma visita, Mas tem também um detalhe sobre a questão de quando você passa por esse processo desse wellness especial, é como se você tivesse dormido 8 horas, né? O banho com água salinizada, 45 minutos, equivale a 8 horas de sono. A gente está precisando banho tomar esse banho todo dia. Todo dia. Para trabalhar de madrugada. Para Israel e foi no Mar Morto, teve essa sensação. Ganharia tempo de trabalho. Uma academia, vários detalhes que encantaram ela, mas o que tocou fundo foi nessa parte dessa linha de Raman. É o detalhe. É o detalhe. Por isso que a experiência nova que traz esse cliente para o meu produto. Então, você saber mostrar esse produto para ele, explicar com detalhes, entender a necessidade dele, valoriza a tua venda. O nosso público não é aquele público de ir a plantão. Ele não quer aquela movimentação de um stand de venda. Sim. Ele é mais reservado, ele é mais assim, discreto no que ele quer, porque ele está numa cidade que é violenta. Então ele tem que ter cuidados com a sua família, com a apresentação, com a vista dele nas pessoas. Né? A exposição tem que ser muito pequena. O luxo é discreto, né? É um luxo discreto. Tanto é, por exemplo, a Cyrela
os grandes projetos hoje é tudo com visita agendada, Não, né? eu ia até comentar a respeito disso. Você vê uma forma diferente de tratar esse cliente. Não tenha dúvidas que esse cliente quer exclusividade, como o Falcão falou. Hoje, na Cyrela, a gente trata a exclusividade justamente de uma outra forma, mas mantendo para ele essa privacidade. Os estandes de altíssimo padrão, eles hoje contam com uma sala privativa, um mordomo para poder atender esse cliente. Muitas das vezes, 2 clientes que podem ser agendados por horário nos nossos estandes de grandes marcas, né? A gente tem hoje parcerias aí com Armani, Dolce & Gabbana, Pininfarina, que são marcas renomadas que agregam valor na marca e trazem aquela sensação de desejo, a sensação de ser único. Então, muitas das vezes esse cliente quer essa exclusividade, esse nível de atendimento é oferecido, mas de uma forma onde ele possa também passar por uma experiência. Sim. Você mesmo disse, Lohane, num dos atendimentos que nós tivemos lá, que hoje o que, por exemplo, a Cyrela proporciona em São Paulo é algo único. Ela, muitas das vezes, algo igual é visto somente em Miami, nos estandes ali das grandes marcas. Sim. E hoje o nosso cliente, Padrão internacional. ele é impactado de uma forma, e eu costumo dizer, ele não traga o seu cliente para um atendimento, traga ele para uma experiência. Então, quando o cliente ele entra lá num stand nosso, ele é impactado por luzes, por imagens, salas de imersão. salas de imersão. Aromaterapia também. Né? Você tem uma sala de imersão Isso hoje funciona. 4D, onde você, enfim, trabalha o cliente dentro Ativa dessa sala sensações, né? para ativar a sensação do vento dele estar no último andar do edifício mais alto de São Paulo, residencial, Com uma vista para o Jardim Europa. com vista para o verde, hoje, que é vamos dizer assim, o desejo maior de quem quer vir de fora ou quem quer morar em São Paulo, ter uma vista livre. Então, muitas das vezes a gente quer trabalhar esse perfil de cliente de uma forma que ele passe por uma experiência, seja exclusivo e seja trabalhado em alto padrão. Apenas complementando, os nossos corretores hoje, eles, até uma dica que você estava passando, muitas das vezes é importante ele ter conhecimento, tanto do produto, que cabe a nós, coordenadores de parceria, estarmos passando para ele, mas também de vida, de mercado, para poder atender esse cliente. Vocês, por exemplo, vocês têm conhecimento internacional, vocês falam a mesma língua de um cliente que senta na mesa aqui, quando fala de Estados Unidos, quando fala de Europa. Então, isso é primordial hoje para um corretor de altíssimo padrão. Ter esse knowledge, esse conhecimento que vocês hoje trabalham, de estar à altura dele, porque muitas das vezes a gente não está na altura financeira desse cliente, mas a gente tem que estar na altura de conhecimento. Quando se cita um local que ele visitou no globo, no planeta, quando fala de economia, de momento que a gente está passando, projeções. Então, a gente tem que valorizar vocês, né? A Lohane e o Caio hoje são experts no assunto, em tratar o cliente tanto internacionalmente, quanto no Brasil, em todos os assuntos. O que eu acho hoje uma das características primordiais para um corretor de altíssimo padrão de luxo. Mas uma coisa, primeiro, obrigada, mas você sabe o quanto que a gente trabalha, a gente precisa urgente tomar esse banho salinizado. Vocês só têm esse conhecimento porque vocês trabalharam muito, ele não vem de graça. Mas você sabe uma coisa que você me fez lembrar, uma experiência? Que assim como o Falcão falou e você completou, falo muito das minhas experiências, porque é o que a gente tem, é o que a gente vive. Eu não nasci com contatos de alto padrão. Eu já vendi o living, eu já vendi Minha Casa Minha Vida lá atrás, eu já tive um começo. Só que há uns 7, 8 anos atrás, eu fui apresentar para um cliente o Heritage na época. E da Cyrela, e confesso que eu tremia na base, né? Porque, imagina, 20 milhões. Eu falei, e quando você não tem... As primeiras vezes a gente sempre treme para um altíssimo padrão. Depois... E quando você não tem ainda uma maturidade suficiente de trabalho, o conhecimento que você disse que é preciso, que leva tempo, não é do dia para a noite. Exato. É estudo, é dedicação. As pessoas acham que ser corretor é só receber a comissão? A comissão é a última coisa que acontece. Só no final, né? 7 dias depois. Não, quando tá na conta, né? Porque o cara desiste e não deposita. E aí que tá o grande erro da profissão. Porque essa nossa profissão ela é muito rica, se você for pensar. Nós precisamos estar prontos todos os dias. Mas voltando à minha história do atendimento, eu marquei com esse cliente. Eu atendia a esposa dele. É um cliente famoso, inclusive. Legal. E aí, eu tava nervosa por ser um famoso.
E por tudo que estava acontecendo. Por Então, ser um alto padrão. e aí eu fui fazer umas visitas em outras incorporadoras, mas eu disse, olha, temos o Heritage, e na época o One Six também estava na alta. 160. One Six. E aí eu falei, meu Deus, vou ter que levar lá. Mas ela me falava assim, eu quero até 13 milhões. Mais que isso eu não vou comprar. Só que tem uma coisa também que você aprende na sua profissão, com a maturidade de trabalho, com o conhecimento, com segurança e autoridade, que o não é muito mais importante que o sim. Porque colocar o cliente situado no que é o real do mercado e não no que ele quer, que se ele quisesse e existisse, estava ótimo. Exato. Mas na maioria das vezes o cliente quer. Ele não sabe o que quer às vezes. Exatamente. E quando ele acha que sabe o que quer, é um valor pela metade do que ele pretende investir. Exato. Né? Eu tenho uma outra visão. Quando o cliente te limitou no valor, ele está te desafiando para falar, por favor, me derrote e ponha algo superior ao que eu estou pedindo. Mas se ele falou um limite de 13, pode ir com 15, com 20, que ele tendo condições, ele vai levar. Mas eu vou chegar no final dessa história, que foi um grande aprendizado da minha vida. E deve ter fechado o Heritage. Por muito mais do que isso. Conclusão da história. Fomos visitar o Heritage e dizendo, eu amei aqui, mas o marido disse, nós não vamos comprar aqui porque eu não vou investir mais que 13 milhões. Então eu disse, olha só, temos One Six. Nós conseguimos lá investir a base do valor que você está pretendendo e automaticamente, lógico que não é uma planta de 500 metros quadrados, mas nós temos lá 370 metros na base. Isso. E que atende super bem. Ah, ok, eu vou ver. E a profissional Lohane de 7 anos atrás, 8 anos atrás, é outra. Uhum. Eu não tinha o IVE, eu era sozinha, e era a minha oportunidade de fazer a grande primeira venda de alto luxo. E a oportunidade era naquele momento. Agarra ela. Já leva o cliente para lá. Eu adoro. Não espera amanhã. Ele não muda. Ele é maravilhoso. Ele me liga assim, Lohane, lançou, é agora. Traz amanhã. Traz pra visitar. Eu adoro. Porque vocês são pessoas que a gente admira, são profissionais que a gente adora trabalhar, mas a grande... Eu vim falando com ele no carro. Nós trabalhamos com pessoas. E trabalhar com pessoas não é o negócio, não é o dinheiro, é sobre comunicação. Exatamente. E posso falar que eles dão gasto no nosso time também. Muito. Eles agora, vai fazer. Adoro quando eu falo com o time de vocês. Conclusão dessa história. Eu fui para casa e fiquei com receio de perguntar para a esposa se ela gostaria de visitar, mesmo assim, o One Six. Eu seguia ela no Instagram, então eu ficava todo dia. A minha missão era monitorar o que ela fazia no Instagram. Blogueira e tal. E um belo dia, passou-se uma semana, eu não falei mais com ela, mas mandei uma mensagem, ela me ignorou. Não falou mais comigo. E ele sempre era educado, porque ele era o famoso e tal, mas ela falava, eu que vou decidir. Conclusão dessa história bonita que eu tô contando para vocês. O cliente foi direto na Cirela, falou com a diretoria e comprou o One Six. Onde eu chego para vocês? Na hora, eu chorei, esperneei e falei que o cliente era desonesto, que me passou para trás. Mas sabe a realidade? Eu não estava pronta para vender aquele apartamento naquele momento. Nem o de 14 e nem o de 25 milhões. Que maturidade poder concluir isso, Lohane. Muitas das vezes a gente culpa o outro. Uma aula maravilhosa que você pagou. Foi. Você investiu. Eu investi num grande mestrado naquele momento. Porque me fez mudar toda a minha rota de trabalho, entender o que é uma consultoria de verdade, investir na minha formação para o alto luxo, que não é brincadeira. E automaticamente me levou para aquele caminho que você me perguntou como eu cheguei no internacional. Me levou para Nova York, me levou para Miami, me levou para o estudo, me levou para a Europa. E eu vou dizer para vocês, quando a gente montou a WIV e quando a gente montou o time, vocês sabem o quão é desafiadora a venda em São Paulo. Sem dúvida. Não é brincadeira. Ainda mais o ultra luxo e o alto luxo. Não é todo dia que a gente faz uma venda de 10, 15, 20, 30 milhões. Não é. Mas é algo que é construído, assim como você disse. Então, quando a gente chega nessa maturidade, o que a gente decidiu, né? Quando a gente falou assim, nós temos 3 mercados, são 3 mercados distintos, e o que a gente vai fazer? Porque a gente vive de venda, certo? No final precisa também. Portugal continua sendo um destaque para o internacional, porque as taxas são muito boas, os clientes querem diversificar.
Mas São Paulo é aquela O brasileiro coisa... se sente confortável com o país, fala a mesma língua. Exato. Estados Unidos, tem acontecido muitas coisas, a gente Mas sabe... sempre é um desejo Sempre de é o desejo, todos. assim, intrínseco ou Exato. explícito, de vários. Exato. Então, são mercados que, é o que a gente fala, tem mercado para todos, a gente só precisa entender o que o cliente precisa. Que às vezes ele não sabe, mas com seu conhecimento e a sua autoridade do mercado, a expertise, vocês vão conseguir descobrir juntos. É isso que tá, o que a gente fala, eu brinco com os clientes. Nós não somos nem só uma imobiliária, nem só uma consultoria. Pode até estar manjada essa palavra consultoria, né? Mas é a verdade. Mas é a verdade. Você sentar para escutar a pessoa sobre o que ela precisa... Demanda tempo, demanda paciência. A gente sentou hoje com um cliente que ele me disse, Lorraine, eu quero morar em Portugal. Aí eu falei, tá bom, mas o imóvel é a última coisa que a gente vai falar, tá bom? Ele, tá bom. Por quê? Porque a gente precisa entender se você já tem visto, se você quer morar em Cascais, é casa ou apartamento? Mas antes disso, tem criança? Porque a gente vai ter que ver escolas primeiro. Então, é todo um caminho. É a mesma coisa quando o cliente se muda para São Paulo. É a mesma coisa quando ele não conhece a localização. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar sobre... quando a gente fala muito do mercado imobiliário, os corretores pensam só em dinheiro. Porque as pessoas acham que é muito fácil a gente fazer 100, 200 e até 1 milhão de comissão para mais. O cliente vai chegar lá no stand, vai ver o projeto, é isso, beleza, assina. Podia, né? E ok. Mas isso é uma atribuição que os próprios colegas corretores fazem. Ele chega numa loja, compra uma caneta com aquela marca bonitinha do Monte, fala, nossa, você é o quê? Sou corretor. Você já plantou uma sementinha. Sim, exatamente. Você vai numa concessionária de carro, compra um carro legal para você, o que você sonha. Pimba! Compra um sapato feminino que tem aquela sola vermelha, que o cara aprendeu a pintar a sola por causa da funcionária dele, que estava passando o esmalte, e começou uma carreira em 92. Aí, o que a senhora faz? Eu sou corretora de imóveis. Inclusive, tem corretor que vai apresentar o projeto dele com um sapato de solinha vermelha. Exatamente. Do tio Cristo. Exatamente. Então, são essas coisas que fazem essas pessoas virem para o mercado. Mas elas não têm a experiência, não têm o conhecimento. Mas começa por baixo. Exato. Toda grande missão tem um caminho. E esse caminho pode ser longo ou curto. Você, corretor, que decide como quer ser. De que forma? Busque um bom livro, leia muito, livros que vão agregar coisas para você. Até a Bíblia é capaz de te ensinar. Quem começar a ler livros de Salomão, você vai lá para cima, porque ele ensina como você fica rico. Eu tenho um livro de cabeceira que eu gosto muito, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. E isso é legal porque faz você se movimentar. Barão de Mauá, século XIX, toda a história linda dele, ele foi o mais rico do Brasil, na época do Império, claro, tinha poucas taxas. Então são experiências que essas pessoas passaram. Então o corretor, ele quer vir? Vem que é legal, eu aconselho a vir para esse mercado. Mas é um problema. Se prepare, é um seja capaz. Foi picado pelo bichinho Você ali. não larga nunca mais. Você acabou. Eu vou pra praia com a esposa e tá ali, eu entro na água, ela faz assim porque eu tenho que ir buscar o celular e responder. Mas eu gosto, eu amo o que eu faço. E tudo que eu conquistei na vida foi com a profissão de corretor de imóveis. Por que não amar? Às vezes o cara vem e até desdenha da gente, né? Fala, mas corretor ganha pouco. Eu falei, às vezes não. Seu salário de 1 ano é o que eu ganho numa venda de comissão, e não sendo corretor, mas sim de parcerias. E aí o cara, as pessoas não pensam, mas todo mundo tem a condição de ser um excelente profissional. Basta ter garra, força de vontade, resiliência e ler bons livros. A instrução nunca foi pouco para as pessoas. A instrução engrandece o ser humano. Quanto mais lê, menos burro você fica. A venda é relacionamento. Então não é sobre, eu vou criar uma estratégia para te atender, Falcão. Eu vou criar uma estratégia para te atender, Fabiana. Não é. É sobre eu conhecer sobre vocês, a gente tirar o valor e a venda de cena e vamos entender o que vocês precisam, onde é que a gente pode chegar e com o conhecimento de mercado que eu ainda não tinha naquela época, a gente chegar numa questão de, hoje seria totalmente diferente. Mas é questão da gente entender. Isso acontece, por exemplo, nossos corretores... É o que você mais bate toda semana. É isso. Você falou com a esposa? Se você entendeu o que ela quer? E o marido?
Eles estão na mesma sintonia? Porque não tem. Às vezes a gente pega umas reuniões que fala, não, mas eu não vou colocar tudo isso. Não, você vai colocar tudo isso. Ah, não quero essa região, quero esse local. E aí você precisa saber como lidar com cada um. Tudo é possível. Porque, As duas às informações. vezes a gente vai aprendendo, mas tudo na vida é uma correlação. Maravilhoso. Esse cliente não vai no médico? Pois. Quando ele vai no médico, ele não vai falar o que ele tem, o que ele sente, quais são as dores. Esse cliente não vai no alfaiate, numa costureira, ele não vai dar adjetivos do que ele quer com aquela roupa, com aquela experiência. Imóvel é a mesma Ou no coisa. mais simples, num restaurante. Quem vende sapato pode vender um apartamento, porque você entende a necessidade da pessoa. Qual é aquele momento do sapato? Nada contra, nem falando mal dessa linha de profissionais que vendem sapato. Cada um decide. Mas ele tem vai o quê? fazer. Qual é a experiência? Ah, é que eu vou numa festa. Puxa, e qual é o vestido? Ah, o vestido é esse. E é o quê? Um casamento? É uma festa social? Ah, é um casamento. Ah, então, dependendo do horário, vai todo mundo relaxar e se não tiver uma sapatilha? Então é legal você levar esse sapato e depois uma sapatilha. Sim. E aí vai. A venda é encantamento, é você entender a necessidade. A dor do outro. A dor. Porque eu sou até o ultra luxo tem dor. Sim. Por que não? Ele quer morar em algo, puxa, ninguém vai ter. Eu vou ser um dos 20 moradores dentro desse projeto, ou dos 46 moradores desse outro projeto que vai ter isso. Isso encanta o cliente, porque dá a sensação de escassez. E quando a Isso gente é fala forte. de projeto, vocês têm essa visão que o que um projeto precisa ter hoje para encantar um bairro, uma localização ou um cliente? Será que a gente fica muito mais na localização ou nessa experiência do... Hoje, no mercado de luxo, é experiência. O fator secundário é laje, espessura de laje. Pé direito. Hoje, encanta muito quem tem um pé direito mais elevado. Então, isso dá a ele luminosidade, caixilhos amplos, vista, porque você sai para trabalhar, volta para casa para recarregar suas baterias. Então, às vezes, você tomou uma fechada no trânsito, sofreu algum impacto que não foi legal, foi maltratado por uma pessoa ou um cliente, não assim de te ofender, mas ele foi áspero, não deu tanta atenção, ou seja, aquele dia foi ruim em todos os aspectos. O lugar que você vai carregar a sua bateria ou tranquilizar aquela tensão do dia é em casa. Sim. E se você tem pode ser a casa mais humilde que for, de chão batido, mas se ela te dá essa recarga, é o melhor lugar do mundo. É isso mesmo. Tem gente Lá que é onde ama. Você está, é onde você faz. Mas até Onde voltando, mora. onde você mora. Mas agora, Fabiano, qual que é a sua opinião sobre essa questão que o Caio perguntou? O que você acha que é primordial hoje? O que a Cyrela tem feito hoje? E ela está trabalhando muito esse mercado de alto padrão. Tornar o produto mais exclusivo. Cada vez mais ela está indo atrás de uma grande marca, de uma experiência, de uma localização onde os outros não têm. Então ela entendeu hoje que ter vista é uma oportunidade, como os dois que a gente tem hoje ali na Rebouças, com vista para o Ibirapuera e Jardim Europa, e traz grandes marcas renomadas. Por quê? Porque hoje uma marca que a gente trouxe, duas das grandes marcas que a gente trouxe hoje para São Paulo, elas só são vistas na América Latina pela Cyrela na região de São Paulo. Então, além de tudo, entendemos que se essas grandes marcas entendem que isso aqui é bom, o cliente vai entender que também ele pode ser sócio dessas grandes marcas nesses projetos. Então, isso torna uma oportunidade de negócio para esse cliente. Porque se uma marca italiana, de grife italiana, entende que um prédio com o nome dela em São Paulo é uma boa oportunidade para eles trazerem valorização para a marca deles, por que eu, sendo cliente, não posso ser sócio dessa marca? São só 48 pessoas, 60 pessoas, moradores. A exclusividade. Exclusividade. Né? Então, cada vez mais, a empresa, a Cyrela, está indo atrás dessas marcas renomadas mundialmente para poder trazer essa grife e essa exclusividade para esse cliente entender que ele vai ser sócio dessa marca naquele projeto. E ele vai ter um sucesso, uma valorização, uma exclusividade que muitos dos outros dos projetos, porque hoje a gente em São Paulo, a gente se depara com N incorporadoras e N apartamentos de altíssimo padrão. Sim. Então, como que você se sobressai? Trazendo detalhes que os outros não têm. Uma marca renomada, porque muitos outros também podem estar do lado do nosso e ter uma localização privilegiada. Então, você traz algo surreal, um luxo, uma experiência para esse cliente que vai viver naquele projeto
com aquela marca, com aquele mobiliário, com aquelas pedras, com aquela textura, que outros não vão oferecer. Então você acaba trazendo exclusividade. Tenho clientes investidores, por exemplo, que só investem em projetos assinados. Então isso, para vocês terem no portfólio de vocês, torna vocês também especiais. Vocês vendem, certamente em Miami, marcas renomadas, assim como em São Paulo. E as mesmas marcas que podem estar em Miami estão aqui hoje, principalmente na Cirela. A Cirela hoje, ela aposta nessas brands para poder trazer valor agregado. Hoje você tem um Dolce & Gabbana em São Paulo e um Dolce & Gabbana em Brickell, Miami. Nós temos em Brickell e Miami. Então, isso a gente mostra com argumentos que só tem na América Latina, em São Paulo, com a Cirela, naquela localização. Então, torna o projeto único. Exclusivo. Então, vieram clientes de fora de São Paulo, vieram clientes do Nordeste, vieram clientes do Sul, atrás dessa marca, justamente porque sabem que aqui vai ter valorização e tem uma marca que vai trazer esse valor agregado, essa valorização futura. Então, cada vez mais estamos apostando nisso, no mercado de altíssimo padrão. A Cirela hoje, a marca, ela tem se destacado cada vez mais no luxo e extremo luxo. Cada vez mais os estandes estão muito mais exclusivos, muito mais fechados para pouquíssimos clientes, sem multidões, porque esse cliente quer descrição, quer um papo de conhecimento de nível. Outra coisa, muito do que vocês fazem, a maior parte do tempo é conhecer o cliente e debater com ele assuntos que ele vivencia. 10% da negociação é sobre valores ou sobre o próprio imóvel. Exatamente. Então, por isso, a experiência que vocês oferecem hoje no mercado. Mas aí e que os corretores de sucesso hoje oferecem para o atendimento. No que você disse, que não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho uma opinião meio formada sobre essa questão. Eu vejo que, por exemplo, nós estamos hoje numa taxa Selic de 14,5%, certo? O mercado, por exemplo, dos Estados Unidos hoje tem uma inflação, tem uma taxa de financiamento média para os estrangeiros 6,5%, 7%. E o que eu vejo que se destaca nesses últimos 3, 4 anos em Miami e também em São Paulo, o ultraluxo e o luxo cresceu absurdamente. O consumo de ultraluxo e luxo cresceu. Assim como nós vemos em São Paulo, que foi... Eu acho que é o que salva também, às vezes, os nossos VGVs, porque a turma do médio padrão tem que compor renda, tem que usar financiamento. Hoje o médio padrão não é de 1 milhão, 2 milhões, é um médio padrão. O médio padrão é o 4 milhões. É isso. É os 5 milhões. Eu preciso compor renda. Eu preciso usar financiamento imobiliário. E como é que eu uso isso a 14,5% na base da Selic? A mesma coisa acontece em Miami, onde é um mercado global. E o que eu vejo muito, os clientes aproveitando e comprando, que é a nossa base aqui, lançamentos. Eu tenho uma valorização a longo prazo de 2 cidades referências nos países, onde eu tenho brands residência, como nós estamos falando, diferencial, foco em wellness, qualidade de vida. E o que o investidor vê? Eu posso comprar isso na planta. Eu tenho meu dinheiro rendendo, por exemplo, no Brasil, há mais de 15. Não precisa se descapitalizar. Eu tenho um NCC hoje 5,6. Então, ou seja, eu vou ganhar aqui, vou pagar e ainda estou no lucro. E eu tenho algo exclusivo. É a mesma coisa acontece hoje em Miami. Os nossos clientes falam, Lorraine, o que você acha? Eu falo, você tem certeza que a gente vai comprar algo pronto para pagar um mortgage de 6,5, 7? Por que a gente não pega um Delano, por exemplo, uma primeira tabela aqui, ó, frente à Baía de Cape Biscayne? Com fluxo, babinha para pagar? E aí a gente vai tendo valorização e você vai ganhando com o seu dinheiro no Brasil? Exatamente. A mesma coisa o cliente de São Paulo? Não preciso colocar 100% do capital no imóvel, não preciso... Por mais que as taxas de antecipação de vocês estejam muito boa, ainda não está batendo a aplicação do cliente. Você sabia que a maior parte das vendas de alto padrão que nós fizemos são clientes que compram na tabela? Eles sabem como transformar o dinheiro em várias maneiras. Tem cliente que pede até para mexer na tabela e às vezes a gente precisa subir uma aprovação, porque esse cara quer deixar o dinheiro dele rendendo a 2% ao mês. Muitas vezes esse cliente consegue essa taxa de juros. Mesmo se fosse 1,5%, que é o que o ser humano normal consegue, já está ok. Porque o NCC está baixo, ele existe, mas ele está relativamente estável, baixo, na casa de 6%. E hoje, com a Selic do jeito que está, esse cara não precisa se descapitalizar, mas ele entrou lá dentro do projeto. Ele tem uma unidadezinha dele lá. E o dinheiro dele está lá. Ele está aportando dinheiro nos negócios dele e está deixando o dinheiro render.
Exato. E aí depois vai buscar a valorização nesses imóveis, que vai ter certamente, Vai. entendeu? Mas é isso que eu acho. Todos os dias, são quase 10, 12 reuniões por dia que a gente faz, voltado para o mercado internacional, voltado para São Paulo, e sempre, voltando até uma coisa que a gente conversou, quando a gente falou, Caio, o que nós vamos focar aqui? Porque a gente precisa ter resultado. A empresa precisa ter resultado. Eu falei, vamos fazer o seguinte, até por experiência, a gente já não dá para voltar. Uma vez que você está trabalhando com alto padrão, você não consegue voltar. É um caminho sem volta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos focar primeiro no internacional. Nossa equipe vai ficando expert no internacional, que é um tipo de cliente muito específico. É um budget médio a partir de 2,5 milhões. A base média é $500 mil, a base média é 500 mil euros, porque esses são os clientes que consomem São Paulo. E a nossa equipe vai estar mais preparada para receber São Paulo depois. Você tem esse cliente na mão para depois trabalhar. Teve um foco, primeiramente. É um processo que você escolhe passar. Por exemplo, vocês viram que a gente sumiu um tempo aí em São Paulo. Vocês ficam bravos. Sofri com vocês longe. E a gente tá... É uma plantação. Nada é por não fazer. É estratégia. O que adianta, Fabiano, te mandar um corretor que não sabe nada da localização e você vai falar assim... O seu cliente quer planta ou pronta? Aí você vai falar assim... Aí ele vai falar, não sei, não perguntei. Então precisamos saber. Você precisa ligar para esse cliente. Outra escolha nossa. Não dá para sair rodando hoje. Exato. Outra escolha nossa foi formar os nossos corretores. Eu respeito todas as pessoas do mercado, mas como tudo, a gente tem escolha. Se você quer ter uma equipe e ter uma autonomia e que essa equipe cresça junto com você, a nossa escolha foi pegar pessoas que estavam um pouco mais fora do mercado e vamos fazer um time aqui moldado, porque trabalhar o internacional não é brincadeira. Falar que se trabalha o internacional é muito fácil, mas o dia a dia é muito trabalho. Mas o internacional deu uma bagagem imensa para a minha equipe levar muito melhor hoje São Paulo. Porque se a gente fizesse ao contrário, eles já tinham desistido. Porque não é brincadeira trabalhar com São Paulo. Você tem que estar muito preparado. Sim. Você tem muito mais... Além de você ter concorrência de profissionais... Você tem o cliente que conhece tudo, tem o ChatGPT, tem o Google, ele recebe Instagram toda hora. Ele tem informação na mão a hora que ele quer. Pasmem, 99% dos nossos clientes que entram para o internacional, seja Portugal ou Estados Unidos, não tem experiência de compra fora. E eu não estou dizendo que são clientes tranquilos, estou falando que são multimilionários. Sim. Mas que eles estão decidindo diversificar patrimônio e sempre eles têm estúdios em São Paulo, patrimônio em São Paulo, investimento em São Paulo, todos. Ou seja, Só que ele tem sede de informação internacional e é aí que você vai entrar. Exatamente. Mas aí ele descobre que a gente mexe com São Paulo e fala, peraí, vocês estão trabalhando diferente. Porque você... que bairros que vocês trabalham? Não são todos. A gente pega a base de Pinheiros até Vila Nova Conceição. Esse é o nicho que a gente trabalha. Assim... Pode ser que, se você precisar de alguma outra coisa mais específica, vamos avaliar. Mas se você não foca, você não tem resultado e você não tem conhecimento do que você está fazendo. Exatamente. Então, nesse sentido, o que o internacional também ajuda a nossa empresa todos os dias e ao nosso time saber lidar com o cliente. E o que eu disse, as reuniões avaliativas, elas são essenciais para o internacional? São essenciais para o internacional. Mas ainda mais essenciais para São Paulo. Então, quando você diz sobre repertório e conhecimento, em uma reunião que dura mais ou menos 1 hora, a gente fala absolutamente de tudo. E a última coisa que a gente vai falar é de imóvel. Sabe por quê? Porque esse cliente conhece o mercado de São Paulo, ele já investe em São Paulo. Talvez seja mais informado que você. Ele tem muitos fundos de investimento nos Estados Unidos, mas ele nunca comprou um imóvel. E ele não tem nem ideia que ele pode usar um financiamento a 3%, 4% ao ano em Portugal e usar o dinheiro em todos esses lugares, diversificar e ganhar de todos os lados. Então, essa é nosso grande desafio todos os dias, e a gente vem vencendo. Mas é muito trabalho. Sem dúvida. E eu falo pro cliente, desculpa, se você está esperando que você vai chegar aqui e nós vamos te vender um imóvel hoje, então a gente não vai trabalhar junto. Porque é uma jornada. A gente precisa primeiro entender o que você precisa. Eu preciso entender as suas demandas, as suas dores, qual que é o foco. Vamos conversar. Você precisa entender quem nós somos, o que nós fazemos. Ele tem que ter confiança no teu trabalho. E aí ele, tendo resultado, ele te indica, aí você prospera. Exato. A gente tem clientes maravilhosos, que são de mercados assim, que a gente aprende todo dia com eles. São clientes assim, sensacionais. Mas também, a gente está lidando com pessoas. Seres humanos, né? Quando você situa ele em como vai ser essa compra desse imóvel,
você meio que cria um padrão para poder atender todo mundo e ele fica mais fácil, mais suscetível, mais na sua mão, vamos se dizer assim. Sim. Então, ele relaxa. você dá esse modelo para ele, olha, vai ser uma jornada. Não é já sai agora tentando achar sem entender o cliente primeiro. E aí você lembra daquela história que a gente conta, Perfeito. que é a realidade de todo dia, que o cliente entra em várias coisas, ele vê várias coisas, ele fala com todo mundo? A gente fala assim para o nosso cliente, olha só. Ó, Sabe? dica. Ó, dica para vocês corretores, viu? Mas só façam isso se vocês vão bater no peito e vão ter de verdade, não é só falar. A gente diz assim para o cliente, e é a realidade. Eu não sou exclusiva de nenhuma incorporadora, nem aqui, nem nos Estados Unidos e nem em Portugal. Nós não trabalhamos com angariação, eu não faço revenda de imóvel para cliente, porque o nosso foco é o cliente comprador. Lembra que não dá para fazer tudo? Exato. Não temos braço para tudo e não Isso queremos aí. ter. Exato. Então, sabe mas isso foi minha mãe que me ensinou. A gente te agradece até hoje. A responsabilidade é sua. Se você passou na rua, se o Instagram te impactou, se você pensou em um imóvel, manda para mim. Sabe por quê? Eu tenho todo o acesso para puxar para você. Em São Paulo eu tenho acesso a todas as incorporadoras. A gente tem parcerias com várias revendas também, que não é tanto o nosso nicho. Se o cliente precisa, a gente vai, mas é muito mais lançamento. Sim. E em Portugal eu tenho um sistema único que eu puxo tudo. E nos Estados Unidos também a gente tem acesso a MLS. Então, por que você vai atrás de outras pessoas se a gente pode trabalhar junto? Se eu posso entender o que você gosta, se você pode me mostrar o que você achou mais legal nesse projeto, porque não é o que eu quero te vender, é o que você quer comprar. Quando você consegue mostrar isso para o cliente, Ele ele trabalha com começa você. a trabalhar junto com você. Exatamente. Hoje o cliente é carente. Ele Exato. sai buscando informação Porque ele não e acaba se confia. amarrando com vários corretores. Uns bons, outros Exato. menos preparados, que podem acabar atrapalhando a venda. Porque ele vai falar assim, Confundindo Fabiano, o você quer me cliente. vender só isso. Você tá falando isso porque você só quer vender. Exatamente, Não é o que o cliente mais fala hoje para um corretor que às vezes está focando num produto que não encaixa no perfil dele. Exatamente. Então eu acho que hoje o nosso trabalho ele demanda mais tempo, demanda mais paciência, mas é muito mais estruturado. Tem qualidade. Exato. Então assim, nós todos aqui, a gente é tudo maluco, apaixonado por esse mercado imobiliário. Você O falou corretor sobre tem que ser um pouquinho louco. um pouquinho, será? Não tem corretor que não tenha as suas loucurinhas aí. Não, mas eu já Sim, Se a vou... gente Não. começar a contar a história de loucura, Olha, é cada história. Tem que ser um podcast só pra... Só tem, de que ser história. tem que ser uma temporada só de histórias. Só de história. interessantes. Corretor é psicólogo, É marqueteiro. marqueteiro, É financeiro. apresentador de programa. Financeiro. Corretor tem teletransporte. Você consegue chegar agora aqui consigo? Consigo. Falei, gente, às vezes nem o coordenador consegue. Nós a gente liga pra ele, né? Fabiano, não, pera, calma. E uma hora eu tô aí. Então, e Me acontece, dá uma horinha, me pelo dá uma amor horinha. de Deus. E aí é você venda? Eu tô. Não vamos, mas eu só... você tocou na questão da Bíblia? É a profissão da fé ou não é? Sim. Não tenha dúvida. Quando você falou da Bíblia, é o principal livro que o homem tem que ler. Mesmo que você não independente seja da sua da crença. linha evangélica, Exato. mas se você quer conhecimento, tem histórias ali que te dão esse Sim. conhecimento. Sim. Princípio. Teve uma colega num plantão, ela falou, ó, naquele imóvel ali na região do Itaim, as coisas não acontecem muito, tá encalhado. Nossa, por que tá encalhado? Às vezes é preço de metro quadrado, mas tá pronto e tal. Não, é que tem ali um negócio que o cara faz os sacrifícios de animais. Eu falei, ah, legal. E depois, no final da conversa, ela falou, não, eu tenho que ir pra igreja. Eu falei, você é religiosa? Sou. Você já leu Levítico? Hã? Então, lê Levítico, fala sobre sacrifício. E ele é um livro também que está na Bíblia. Então, gente, as pessoas criam imagens, criam negatividade de coisas que ela não tem o conhecimento. Sim. Então, ela cria a própria barreira. Por isso que eu insisto na leitura, no conhecimento, buscar a essência da coisa. Não é porque tem um pastor falando que você tem que morrer ali. Você tem que esmiuçar onde está a outra página, quais são os outros versículos. Nada puxando para o lado cristão, mas eu acho que você tem que ser inteligente, porque às vezes você vai estar com um cliente que isso é o ponto da venda. Sim. É Mas- o ponto circunstancial ali Mas a para que... questão, eu acho, o Falcão, hoje a venda é uma coisa muito mais natural quando se cria um relacionamento fluido. Uhum. Todo mundo quer fazer negócio. O cliente quer fazer um negócio. Ele quer fazer um bom negócio. Você quer fazer um negócio para ele.
tudo aqui todo mundo está no mesmo interesse. Sem dúvida. Mas a gente só vai conseguir ter sucesso quando a gente entender exatamente o que a outra parte precisa. Na verdade, é o que você disse, na grande maioria ele não vai saber o que ele quer, mas ele vai precisar da nossa ajuda. Você vai plantar a compra dele junto com ele. Às vezes, o primeiro imóvel que o cliente visita está longe de ser aquilo que ele quer. Exatamente. Mas depois de umas 3, 4 visitas, você vai entender, ou ele vai te mostrar que aquele imóvel que custava 10 e ele queria 5, é o que ele quer, porque realmente é perfeito para ele. E às vezes o bolso dele permite isso. E muitas vezes permite, tá? Na maioria das vezes, vocês atendem um cliente que estipula um valor e muitas das vezes a gente fecha maior o valor. Esquece. Quase sempre ele quer bem abaixo do que... ele quer o que não isso existe. Isso nunca acontece. Não. O cliente hoje. Tem muitas histórias, né? Nossa. O cliente fala 500 mil euros, compra 5 milhões de euros. Ou que quer investir num estúdio no Jardins, perto do metrô, a 300 mil. Quando você fala isso, dá até arrepio. Se achar, avisa. Porque aí a gente faz baseada. Vai todo mundo aqui comprar. E tem isso. Existe pessoas assim que elas são desinformadas e aí procura o corretor liga para você e fala, quero 300 mil. Aonde? Ah, tá. Se você achar, me avisa. Mas assim, eu acho que... Pode? Não, fala você. Porque essa questão até da valorização, que você comentou, não vai chegar a 10 mil, não vai chegar a 15, não vai chegar a 30. Agora também com a questão da Selic, que eu acho que ainda vai demorar para baixar, mas vai ainda mais um ano, talvez. Os especialistas financeiros banqueiros falam que vai baixar já o ano que vem, tá? Eu tenho minhas dúvidas. Mas se seguir essa linha de baixar... Se baixar, o preço do imóvel sobe. Era esse o ponto que eu queria chegar. Não. Porque mas não sou os clientes, eles vão trazendo essa. Nossa, mas isso não faz sentido. Porém, o mercado imobiliário, ele é assim, ele trabalha dessa forma. Então, existe também uma projeção de que se, até trazendo agora uma urgência para o negócio de São Paulo, se você hoje está buscando algo numa faixa de preço, provavelmente daqui 4, 5, 12 meses, esquece esse valor. Sem dúvida. Exatamente. O cliente às vezes não entende que aquilo é único, não vai ter outro igual. Exato. Hoje, alguns projetos que vêm a mercado, ele precisa fazer composições para ter a mesma interação que tinha nos antigos. 4 vagas de garagem hoje, prédio residencial, são poucos. Você tem que ter uma fachada ativa. Isso é interessante também, porque os clientes não entendem também essa parte que... Os antigos têm, mas os novos não têm. Não vai ter. Então são coisas que o corretor tem que saber explicar isso para ele. O corretor tem que buscar essa informação. Às vezes o corretor tem que enfrentar o cliente. Porque o cliente coloca aquelas imposições e muitas das vezes o corretor acha que tem que ser aquilo e acabou, mas ele tem que enfrentar. Ele vai falar, olha, hoje 280 metros é 3 vagas. Por conta do plano diretor, que não dá pra fazer mais uma. Por causa do novo plano diretor, exatamente. E argumenta, através das informações, ele vai mostrar para ele. O senhor vai achar isso num prédio mais antigo, mas os lançamentos hoje, essa é a configuração. Já faz um bom tempo que está assim. Então, o corretor tem que enfrentar no bom sentido, né? Mas é aí que ele começa a colocar o cliente na posição de que ele vai fechar um imóvel do jeito que ele não gostaria, às vezes. Com 4 vagas, vai ser um imóvel de 3 vagas. Mas ele entendeu que o mercado hoje é assim. Mas eu acho que... 180, 150 com 2 vagas. 2 vagas. Mas eu acho que é muito sobre o que a gente falou. Quando você tem o conhecimento, quando você está preparado, o não é uma coisa normal. Mas é algo que o cliente entende também. Eu vou falar, olha, não existe dessa configuração por conta disso, disso, disso e disso. O plano diretor não permite. Mas a gente pode ver, por exemplo, às vezes, a gente pode ver, é difícil alguma vaga extra. Você faz aquisição. Ah, Lorena, não tenho. Ok, vamos entender se é só isso que falta para a gente fechar essa questão aqui e ver, e vamos fazer comparativos? Eu tive uma reunião ontem, gente, trabalhar com o internacional e São Paulo junto é um presente, de verdade. Que bom. Eu aprendo todos os dias, vocês não têm noção. Tem dias que eu tenho reunião com parte do Brasil inteiro, é fantástico. Hoje a gente teve Ucrânia, a gente teve Mato Grosso, Minas Gerais. Nossa. É muito maravilhoso. Trabalhar de uma forma mais ampla e global é maravilhoso. E eu atendi um baita de um incorporador ontem. Assim, eu falei assim, é uma honra te atender. E ele construiu condomínios assim, um condomínio de ultra luxo, que todo mundo conhece, eu não vou expor, por favor, mas... e eu falei assim, então, para mim é uma honra te atender.
E a gente bateu um baita papo sobre Portugal, a gente conversou sobre o mercado de São Paulo, é um baita investidor. Gente, a gente está lidando com clientes que tem mais de 10, 20, até 100 imóveis no portfólio só em São Paulo, tá? Essa é a vantagem da nossa profissão. Hoje, quando eu me deparo com os meus amigos conversando, muitas das vezes as pessoas trabalham no banco ou trabalham no seu ramo de atividade, elas não têm oportunidade de conhecer pessoas diferentes. É isso. Hoje, nós, corretores, conhecemos médicos, grandes diretores, diretores de multinacionais, pilotos de automóveis, piloto de avião. Sim. É muito Então, legal. você acaba conhecendo uma gama de pessoas que a nossa profissão nos proporciona. E se a gente Isso fizesse qualquer enriquece. outra coisa, não daria esse acesso pra gente. Não tem E uma dúvida. frase que ele me disse, ele disse, eu adorei a nossa reunião, eu gostei que você me fez pensar, e você abriu coisas que eu nem pensava. E olha, eu tenho mais de 50 anos nisso, e eu vou te ensinar uma coisa. Eu falei, eu tô aqui pra aprender. Que Ele delícia. disse, o que você fez aqui é o que vocês sempre precisam fazer. Dar parâmetro de avaliação para o cliente. Eu acho que quando a gente volta no começo da nossa conversa falando sobre a parceria, o quanto é importante hoje a parceria no mundo inteiro, você ser parceiro, você ter acessos, e quando você escolhe não ficar só exclusivo, porque trabalhar exclusivamente também é legal, mas é uma escolha, te dá mais trabalho, trabalhar mais amplo, demora mais Você os tem uma resultados. velocidade diferente É quando você diferente. tem essa exclusividade. Só que tudo tem um preço, pra vender, um bônus e um ônus. Exato. Então, nesse quesito, onde que eu cheguei, ele disse, eu falo para os meus vendedores, porque eu também sou corretor, viu, Lorena? Eu tenho Cresce, eu falo, eu vou te contratar. E a Cláudia até riu e eu disse, olha só, Cláudia Bisnato é uma das nossas consultoras, eu Sim. disse, eu me conta que eu quero aprender ele. Quando você dá parâmetro de avaliação para o seu cliente e entende exatamente 95% do que ele quer, ele vai conseguir avaliar, entender o que faz sentido e ficar à vontade, já que você não está precisando bater aquela meta daquele projeto, que você está realmente Ele fazendo entendeu uma que ele tem consultoria que para ele. comprar aquilo, Exato. sem você forçar. E aí ele vai dizer, Lorene, esse aqui foi o que eu mais gostei, mas eu também gostei desse. O que você acha? Dentre o conhecimento que a gente tem sobre o que ele precisa, eu vou opinar, mas deixar ele decidir de uma forma dúvida. responsável. Então, assim, onde eu chego, essa profissão é fantástica. E quando eu falo que é a profissão da fé, é a profissão que te ensina a confiar naquilo que você não vê e não aconteceu. É você aprender a gerir todas as suas expectativas. É você fazer o quê? Trabalhar gastrite, problema intestinal, dor de cabeça, ansiedade. Se eu não fizesse terapia, eu nem tava aqui, tá? Era manicômio. Dois. Não tenha dúvidas. Não Olha, eu tenha já dúvidas. adianto que próximos episódios temos surpresas aí. Tem. Mas, principalmente, você se autoconhece todos os dias, Todos porque os você dias. testa os seus limites. Você Nós somos motiva testados você. o tempo Exato. todo. Você não motiva ninguém, só Só você. você. Exatamente. Através das suas crenças, através dos seus desafios, você renova a sua própria energia. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Você não depende de ninguém, de nada. Você teve aí a oportunidade de vir ao mundo através dos seus pais. Eles te ensinaram, te deram educação, te deram dicas, mas eles não sabiam tudo. Mas você tem a condição de melhorar você mesmo. Não, é fantástico. Você é fantástico. pode ser muito mais eficiente do que você querendo ser. Então, a sua motivação é você mesmo. Eu vejo muito isso, hoje eu vejo isso muito acontecer. Eu que venho do mercado corporativo fechado, que é o que você falou, você está sempre ali, não tem a novidade, você não tem São sempre aquela as mesmas rotina, pessoas, sempre as mesmas você não tem pessoas. Você ficou 13 anos de um dos grandes bancos, Eu fiquei né? 13 anos Exato. num dos maiores Mundiais. bancos aqui do mundo. E aí a motivação ela vem ali, ou pelo bônus no final do ano, ou por aquele projeto que você precisa entregar, pela nota que você precisa conseguir, e isso vai te motivando. Hoje, a motivação, claro, às vezes vem da troca aqui que a gente faz, mas é acordar e falar assim, não, hoje eu preciso. Todo dia você precisa correr atrás. Mas também tem alguns dias que a gente fala, até para os nossos consultores, hoje você não tá bem? Não liga. Vai dar uma volta. Não Legal. liga. Isso é Não Vai liga. descansar 30 minutos. Exatamente. Se você não tá bem para conversar com as pessoas, não faz. Porque na primeira Se porrada recupera. do cliente, ele vai se sentir pior ainda. E a Exato. gente apanha E demais. desestabiliza.
Sabe o que é? É um jogo de administração de... Presta de... atenção na natureza. São os 300 nãos para uns 2 sim. 300 nãos para 2 sim, exatamente. É maravilhoso, sabia? A natureza te ensina. É. Quantas vezes o animal precisa, que é um predador, precisa exercer a sua atividade de caça para ter êxito em uma? E outra coisa, para mim, eu sou muito grata a Deus pelas oportunidades, porque vocês me conhecem, sabe que durante muitos anos eu trabalhei sozinha, eu pegava os clientes e ia atender, só que quando você migra para gerir uma equipe também de vendas, eu tenho que tirar muitas vezes a capa de corretora, porque eu amo fazer isso, então tá muito intrínseco em mim, e eu vejo todos os dias que a gente faz o quê? Eu vejo neles coisas que eu já passei. E você consegue ter uma empatia tão grande para poder direcionar, para poder ajudar. A gente conversa muito. Eu gosto dessa troca com eles. E a gente tem uma cultura gostosa na empresa de assim. Eu não falo, assim, eu acho que dinheiro é importante, a gente precisa dele. É um resultado. É um resultado, mas ele tá aqui. E tem uma jornada para a gente caminhar até aqui. Com certeza. E o que eu gosto de deixar o nosso time bem consciente é o seguinte. Sabe o cliente? Ele não é um cifrão. Não começa a atender ele pensando quanto de comissão você vai ganhar por uma venda que ele fizer. Esquece. Se você começar assim, você não vai vender. Isso mesmo. Porque ele é uma pessoa, pode parecer demagogo, mas é a realidade. Não tenha dúvidas. Quando o corretor me pergunta logo de cara quanto é a comissão, esse cara nem vem trazer a visita, gente. Exatamente. Quando ele está perguntando do empreendimento, pedindo informação, tem mais chance dele trazer a visita. Isso quase não acontece, né? Quando começa a conversa, eu olho aquilo ali, eu falo, e quero ver se vai vir a visita. Qual é a taxa? Qual é o prêmio? É impressionante. Mas isso reflete muito no dia a dia, por quê? Lembra da questão de gerar expectativas, gerar ansiedade, uma vez que cada uma briga com a ansiedade essa nossa profissão. E eu sou muito ansiosa, então eu acho que tudo é para você aprender. Então, tudo na vida, nada é por acaso, tá tudo ligado. Tudo para mim tá ligado. E o principal, eu vejo a evolução da equipe, é fantástico. E aí eu vejo, às vezes, eles falando coisas que eu falo. Aí eu falo assim... Legal. Todo dia. Todo dia. Aí, sabe o que é gostoso? Todo mundo tem a humildade de escutar. Mas eu acho que é porque a gente todo dia é humilde de dizer que a gente também não sabe tudo. Sem dúvida. Que a gente está aprendendo junto. Entendeu? Eu acho também que passa na cabeça da pessoa dele se observar. Sim. Todos nós aqui já somos vencedores. Sim. Porque quando nós estivermos disputando um espaço para chegar no óvulo, verdade. A gente estava lá com 70 milhões de coleguinha. Tem, inclusive, até um vídeo que fala sobre a história, ou um filme que vai sair sobre isso, e a pessoa deixa isso de lado, ela não pensa. E tem uma outra coisa que acontece muito em casa, quando o corretor está indo para sua casa, ou está se tornando um corretor e avisa a família... E a família, por inocência, tá, gente? Não é que é para sacanear. Pergunte aí, vendeu hoje? Você não sabe o peso que isso tem. Uma âncora de um navio, eu acho que é o mais leve ainda. Sim. Vendeu hoje. Então ele se sente diminuído, ele se sente, puxa, será que eu sou incapaz? Não é isso, gente. Eu acho que vocês têm o seu tempo. O que você está fazendo é muito legal. De tirar a capa de corretora, tentar conversar e tal. Mas... tem que mostrar para ele que ele já é um campeão. Ele só tem que equalizar aquela fórmula correta dele poder vender, de poder atender, de poder expressar o que ele sabe e conhecer o produto que ele vai vender. Agora, se ele for vender um RFM, não precisa nada disso. Fala com o Falcão que eu vou fazer um show para ele. Porque isso, a gente tem essa sensibilidade. Sim. Diga. Não, aproveitando essa deixa, a gente ficaria aqui, acho que mais umas 2 horas. Não fala que acabou. Tem um monte de coisa pra falar. Tá maluco. Olha só. Tivemos aí um bom bate-papo. Sim. Que legal. Passou muito rápido. Não é gostoso? Muito bom, muito rápido. É muito rápido, nem parece. Mas, aproveitando essa deixa, queria saber de vocês aqui até uma mensagem final sobre bairros, sobre projetos, e o que o cliente pode esperar das duas maiores incorporadoras que estão aqui na nossa mesa, aqui com a gente hoje. Que honra. O que esperar de São Paulo, porque eu acho que
o desejo de São Paulo, o maior aqui é realmente que São Paulo é um desejo, e deixar essa mensagem final, tanto para os nossos clientes, para os corretores que estão nos assistindo, os nossos corretores, o que trazer aqui para São Paulo na questão de bairro, projeto. Sim. A percepção de vocês com o know-how e a bagagem que vocês têm desses anos todos no mercado. Porque eu costumo dizer, 1 ano de corretagem é vezes 5. Então, ou seja, vocês têm muito mais que 19, 21 anos. Esquece. Olha, se me permitem, o que acontece hoje no mercado de São Paulo? Ele, como eu disse anteriormente, é um mercado que nunca para de evoluir, de ter a sua valorização nos projetos. Os projetos de altíssimo padrão, bem localizados, estão sempre saindo com a Cyrela. A Cyrela está sempre buscando terrenos muito privilegiados, está sempre trazendo um projeto assinado. Então, vamos ter surpresas por aí, tá? Nós vamos ter outras marcas, projetos renomados, sempre trazendo experiência para o cliente. Isso traz valorização, é uma grande marca por trás. A gente está hoje no ranking da Carta Capital como a primeira já faz mais de 15 anos. É uma empresa que hoje tem mais de 8 bi em caixa. É uma das empresas que hoje poderia comprar e comprar terrenos e construir as suas obras com todo o caixa que ela dispõe hoje, mas óbvio, a gente sempre busca investimentos junto aos bancos para poder trazer esse financeiro para a matéria-prima principal, que é adquirir novos terrenos. Então, cada vez mais, mesmo no momento que a gente tem hoje um ano de Copa do Mundo, de eleição, é um ano que está muito aquecido para nós no mercado de altíssimo padrão. A gente acabou de lançar em Moema agora, na Rua Gaivotas, um projeto ali de 280, 345, 416 metros, está super concorrido, vai assinar esse final de semana. Projetos, né? Os acertos de são várias metragens numa localização super privilegiada. Então, tá vindo cliente investidor para a gente poder atender num projeto de 416 metros quadrados. Então, a marca hoje é uma marca muito consolidada. Eu costumo dizer para os nossos parceiros, hoje você vai numa concessionária, não querendo desmerecer, mas você compra um carro zero da Fiat e compra uma Mercedes. Tem valores, tem um diferencial de valor. Hoje a Cyrela é a Mercedes do mercado imobiliário. Então, eu gosto de atuar nessa empresa porque muitos dos corretores me procuram porque a marca vende por si só. Então, apostem no mercado de São Paulo, apostem na nossa incorporadora, porque certamente você vai ter rentabilidade, você vai ter o seu investimento valorizado. Sem dúvida nenhuma. Sempre. Liquidez, né? Que é o principal. Sempre. Perfeito. E você, Falcão? A gente que atua nesse mercado de alto padrão, a gente busca muito a ideia que o cliente tem de buscar algo exclusivo. Então, ele quer algo que o colega dele não tenha. Ele quer algo que ele tenha uma representatividade dentro da sociedade que ele vive. Então, ela procura projetos que têm detalhes que são diferenciados. A gente tem um projeto na Melo Alves 555, foi muito bem o projeto de venda, a cobertura foi, e eu tenho um duplex lá para vender, com 1.035 metros. Esse prédio ele começa com 18 unidades frente Melo Alves, no 22º ele faz a torção e joga à frente para o Jardim Europa. E essa duplex que a gente tem, ela está quase lá no último, 40º e 41º andar. Vai ser o prédio mais alto dos Jardins, não? Que lá tem o Epic é o mais alto de São Paulo, residencial, 210 metros. Fica só lá no Jardins, com 156 metros quadrados. Então ele tem ali, não que seja um objeto que é o fundamental para se comprar esse projeto, mas ele foi buscar um artista. Sim. E esse artista é o Jean-Michel Otoniel, e ele tem uma obra de arte exclusiva dentro desse projeto. Pode ser que a leigos isso não tenha tanta representatividade, mas esse público que compra o meu produto tem, porque ele vai colocar o capital dele em obras de arte. E isso é um investimento que a maioria dos grandes estão fazendo, comprando grandes obras de arte, colocando na sua casa, porque isso também gera uma proteção, gera um capital interessante para ele. Isso também é diversificação de patrimônio. Sem dúvida. Sim, total. Que poucas pessoas entendem isso. Aí quando o corretor começa a explicar isso para o cliente dele, ele fala, opa, eu não estou falando com um corretor, mas um especialista no mercado imobiliário. E depois passando
por outros bairros que a gente atua, como Vila Nova Conceição, tem seus diferenciais, tem a sua a atratividade, aí vai para Alto de Pinheiros, condomínios residenciais, casas, a gente inclusive tem um ali que chama Quiná, é um projeto de 802 metros quadrados, totalmente tranquilo ali aquela região, porque está próximo de escola. Então, nós entendemos com as nossas pesquisas quantitativas e qualitativas que põe o pessoal aqui na mesa e deixa ele se degladiar e a gente vai colocando as perguntas, fica lá atrás, observando, vendo o que eles estão respondendo e ali vai pontuando para trazer um produto legal. E quando você trata com família e essa família abre para vocês como ela é composta de filhos menores de idade, então ali você já identifica que o que é pontual para essa família, ter um bom parque, que eles possam caminhar aí, uma ótima escola e hospitais. Por incrível que pareça, o hospital também é um referencial para essa família, porque na hora de se locomover para algum lugar em São Paulo, dependendo do lugar que você está, é trânsito. Sim. E é natural de São Paulo, a gente está acostumado. Um amigo meu que tem agência de turismo fora, ele fala, paulista vem aqui para o Nordeste para estressar nós, porque a gente é ansioso, a gente quer as coisas. E você identificando isso, você consegue se sobressair perante os outros. E a RFM, ela busca muito isso. Esse cliente especial que vocês nos trazem, é muito importante a gente acolher o bem, entender bem. Tem um projeto nosso na Paz de Araújo, que é uma rua gourmet hoje no Itaim. E o Itaim tem uma história, então você tem que aprender a contar a história do Itaim, que começou no século XIX, né, com o general que ganhou aquelas regiões, comprou, aí o filho dele e o irmão dele, o Leopoldo Couto de Magalhães. E hoje é uma das ruas mais valiosas da cidade. Ele era um doutor e ele comprou a parte. Eu adoro essa história. E aí ele criou ali uma identidade do bairro e se identificando com aquilo. E tudo isso você fala para um cliente como que ele é, o bairro, a essência, a história dele, porque chama Itaim Bibi. As escravas chamavam o filho dele, que ele não era casado, de Bibi, em vez de chamar de bebê. E Itaim era do Ita, da pedra, e ali o Itaim é cheio de rios, e isso está tudo coberto hoje, né? Então ficou Itaim Bibi. Então, quando você conta a história, você acaba encantando o cliente e a gente busca essa essência. E voltando para esse projeto, quando você está na rua Paz de Araújo, que tem vários restaurantes, vários bares, aquele movimento, aí você abre a porta do Rai Itaim, tem a clausura, aí depois você entra, é só verde. Aí você tem um impacto, que é só você indo ver para você sentir. Então, eu não coloquei adjetivos de nomes, mas eu coloquei o verde, porque eu identifiquei nas pesquisas quantitativas e qualitativas que o verde dá uma paz, uma serenidade. A correria do dia a dia que a gente... A garagem, quando você entra na garagem e espera aquele estresse de luz, alguma coisa, aqueles canos vermelhos, roxo que passa, você tem uma luminoteca na garagem que te relaxa, um piso macio, buscando o que o marketing ensina quando você vai no supermercado. O mercado não tem relógio e tem um piso liso, aonde você perde noção de tempo. Então, quanto isso contribui para uma venda? Então, esse é um negócio legal que eu contribuo com os corretores quando vem. Muito bom. Demais, né? E para mais uma, então. Mais uma aqui. Porque nossa, muitos vocês dos vão nossos editar clientes... legal. Mais uma dos nossos clientes aqui é São Paulo ainda tem espaço quando a gente fala de que está saturado? São Paulo, desculpa, eu vou na frente, por favor. São Paulo tem muito espaço. Eu já entrei no mercado imobiliário com Campo Belo sendo renegado. Ninguém queria para o Campo Belo e olha o que ele se transformou. Eu não sei se eu vou dar uma dica ou se eu vou jogar alguma coisa, mas eu acredito muito na região do Ceasa. É um novo bairro que vai surgir, porque ele já tem coisas que agregam ali. Sim. E tirando o Ceasa, melhorando aquela região, colocando um piscinão, porque ali tem um problema grave de enchente, porque não foi bem cuidado, mas ali eu acredito ser um bom investimento para quem quer entrar no mercado. Itaim foi assim.
o que vieram de imigrantes italianos, espanhóis para lá, e hoje o que ele é, outros bairros. Do outro lado, do Rio Pinheiros, aquela região do Jardim Everest, Sim. eu acredito que vão mexer ali com esses planos diretor. Tem a empresa já construindo ali perto. Tudo que é perto de metrô vai se transformar. A gente não pode ser egoísta que não quer que mude. Eu moro em casa, não moro em apartamento. Olha, eu estou aqui me entregando. Mas o bairro ele vai se formar pela infraestrutura que estão trazendo. E São Paulo tem que crescer, gente. São Paulo é assim, pulsante, inovador. Aqui eu acredito que é o único lugar do Brasil que você tem a oportunidade de comer 365 pratos diferentes. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Se for para Curitiba, desculpa, mas a minha irmã é de Curitiba, então a gente usa como referência. 11 horas está todo mundo fechando. O cara liga o ar no mais gelado possível, você ir embora do restaurante. E aqui você vai para balada. Tem aquele famoso dog ali na Joaquim. Então, que tá vendendo, eu acho que aquilo. Daqui a pouco é um prédio. Eu acho que vai ser. Respondendo a pergunta de vocês, o que eu acredito e o que já está acontecendo, tá? Ainda acredito muito, ainda não, né? Só acredito nas regiões mais desejadas, porque Moema, Itaim, Paulista, Jardins, Pinheiros. A gente está começando a demolir prédio. Exato. Fizemos isso no Zen, Ibirapuera. Demolimos 2 prédios de 13, 15 andares. Para ter uma vista livre para o Parque Ibirapuera. Ter uma vista livre nesse projeto para o Parque de Ibirapuera. Então, quando falam, não tem mais espaço, tem um monte de espaço. Sim. Tá? É criado. Brooklyn tá cheio de casas. Moema tem casas. Acabamos de derrubar uma quadra inteira, lavandisca, gaivotas, para poder construir o La Galerie. São mais de 5 mil metros. Sim, 4.500 metros quadrados no meio de Moema. Brooklyn tá cheio de casa. Então, São Paulo tem muito ainda. A gente daqui 50 anos vai estar construindo muito nessas principais regiões. E quem comprou agora, muitas vezes, o cliente acha, minha valorização, o meu imóvel tem que dobrar de valor. Alguns imóveis da Cirela dobram de valor, tá? Não tenho dúvida que o Epic, o Capri, Dolce & Gabbana vão dobrar de valor. Porque estão Armani, em o Vista Cirela, onde está sendo transferido boa parte da questão de financeira e tecnológica da Faria Lima, do Itaim, ao Carro dos Pinheiros. Eu te passo o estudo desses projetos quando a gente tiver a oportunidade de atender um cliente de vocês. Vai ser o maior, do lado ali vai ter o maior hospital infantil da América Latina. Amazon, iFood. Nós temos projetos próximos com metro quadrado, mais do que o dobro do que a gente está vendendo hoje. Exato. E mostrando que a gente ainda tem uma assinatura. O próprio Heritage, onde eu passei meu trauma lá atrás, O Heritage a gente vendia ele nessa faixa de 20 milhões, 22 milhões. Hoje tem unidades a 70, 80 milhões lá. Exato. Então, e foi um Pininfarina muito... Foi um dos primeiros que a gente trouxe. Foi o segundo, se não me falha a memória. Foi o segundo, porque o primeiro foi Foi o próprio Pininfarina. Então, hoje, a gente vê São Paulo e a oportunidade de valorização do seu imóvel, a médio e longo prazo, mais do que dobrando o valor do investimento. Visto que a gente está começando a demolir prédio, mas ainda tem muita casa para demolir. Então, fiquem tranquilos, podem comprar, porque o de hoje é bem mais barato do que o daqui 5 anos, tá? Exatamente. E o momento certo da compra não existe, é aquele que você está pronto. Pode comprar que vai valorizar. E outra coisa, eu acho que aqui, a gente teve uma aula hoje, hein? Sempre aprendendo. Nossa, todos os dias. A gente precisava de mais tempo. Não, e eles chegaram aqui e falaram, quanto tempo? Não é muito. Você vê que é uma conversa fluida que passa rápido. Mas eu acho que o principal ponto aqui hoje que a gente tratou foi sobre entender o que é uma parceria, porque... O quanto é importante a gente ter essa parceria para poder atender também os nossos clientes. O seu cliente, quanto é importante saber que vocês têm esse leque de opções. Porque saber que nem tudo que está no mercado é bom. Exato. Porque hoje o cliente vê muita construção, muita coisa acontecendo. Muito preço. Mas... não valor. Exato. Também... Eles veem muito preço e é difícil ver o valor porque não tem o conhecimento para enxergar o valor. Eu acho que é muito importante. E aí entra a nossa conversa sobre consultoria de verdade imobiliária, que é eu ter acessos fundamentais. Eu não preciso ser expert number one dos projetos de vocês. Nunca. Mas a minha obrigação é saber o que eles oferecem. Sem dúvida. É isso que o nosso time é treinado, especializado, estuda todos os dias. Sabe por quê? Porque eu preciso entender se ele atende meu cliente antes que a gente sentar numa reunião. Antes de você conhecer seu cliente, você já sabe o que você tem para oferecer. Exato. E quando ele tem essa segurança, é o que a gente vive todo dia.
Então, peraí, Lohane, vocês trabalham... Ah, então calma, então, peraí. Eu passei ali na Rebouças, eu passei na Melo Alves, eu vi uma construção. Você tem acesso? Eu tenho acesso a tudo que você vê em São Paulo. Mas eu vou ser muito sincera, tem coisas que se você me pedir, eu não vou te vender. Ok? Por quê? Porque é uma responsabilidade sua e não minha. Eu vou te explicar o que é bom, o que não porque é. senão depois lá na frente dá uma dor de cabeça O que é e vai preço. cobrar aqui. Sim, claro. O que Você é a tem primeira preço, pessoa que na tem entrega das valor. chaves que ele vai lembrar. O que tem preço é diferente do que tem valor. Mas tem cliente para tudo, lembra? É por isso que a gente precisa entender o que esse cliente precisa. É necessidade de comunicação, escuta e comunicação mais clara possível. Mais ouvir do que falar. Ah, mas aí ele pode falar assim, mas é parceiro de todas as construtoras e não conhece nada. Aí que você se engana. Quando você assume a responsabilidade de prestar uma consultoria qualificada, a sua obrigação é estudar cada vez mais. Aí entra o que eu disse, a gente está precisando urgente tomar um banho das Salinas para poder dormir menos. Para ganhar horas de trabalho. Água Salinas. Porque Mas, é que tá o segredo. Eu acho que é um detalhe também importante para o corretor que quer seguir nessa carreira ou a pessoa que está na carreira e quer expandir para ter um projeto que dá uma rentabilidade maior. Eu acho que você hoje tem que ser diferente. Então tá todo mundo indo para a mesmice. Então tem profissionais que fazem a apresentação do projeto, mas ele na linha de frente. Isso está totalmente errado. O show é o produto que você está vendendo, não você. Exatamente. Você tem que ter mais descrição do que estar mais exposto. Que o cliente ele quer ver o produto, o diferencial. Tem muita gente que está colocando ambientação, humanizando o produto. Está seguindo coisas antigas. Eu acho que dependendo do produto que você está colocando... Vai fazer sentido. Faz sentido. Mas a pessoa, você tem que vender. Então, como é que você vai vender? Alterando o estado mental dela. De que forma? Até falando palavras sinestésicas. Então, você tem que entender isso que você bateu forte durante esse papo, que foi maravilhoso, e esse ponto eu fui observando, Lohane, que você estava falando. Você tem que dar a confiança, você tem que falar do produto e tudo, mas você tem que ver por que ele quer comprar. Exato. Eu aprendi no plantão com um coordenador de um produto e ele falou, a primeira pergunta que você faz para o cliente é qual é o objetivo da compra, porque ele sabe ler que aquilo é um banheiro, aquilo é uma maquete, aquilo é uma sala. Você não tem que ser redundante e falar sobre esses detalhes, mas você tem que buscar a referência que ele te passou para que essa palavra sinestésica dê efeito para ele positivo. Sim. Tipo, lembra aquela cadeira do papai que você queria dar para o teu pai? Olha, ela cabe aqui direitinho. A pessoa tem que parar, raciocinar, pôr a imagem na cabeça dele dando a cadeira e ele sentando nessa cadeira do papai. É um exemplo, tá? E vem no programa dele. Ou uma venda que a gente fez, que também eu acho que é muito legal. A mulher não queria comprar o projeto, não, tal, ela morava num projeto de uma outra incorporadora que eu trabalhava, e aí ela falando da história da vida dela, e ela me convidou para ir na casa dela, tal, atender junto com a corretora, e aí ela contou a história, tal, e eu falei, beleza. Peguei as informações que prestava, mostrei o produto. Quando a gente está mostrando 4 suítes, o empreendimento, e fica aqui perto também. Aí eu falei, olha que coisa legal, você comentou, nessa sala, você vai fazer a biblioteca que o teu marido tanto sonha. Quanto tempo de vida ele tem para ele usufruir desse negócio? Venda saiu. Você bate no emocional, funciona. E é isso que a gente faz na mesa. Não é só financeiro. De uma forma mais natural possível. Sim. Entendeu? Eu não estou roubando dela algo que ela acha que a gente vai tirar. Não, a gente está criando a experiência. Olha o tempo que ela tem que criar. É exatamente o que ela estava buscando. O que ela estava buscando. Mas enxergar isso no plantão, enxergar isso no stand, por isso que a gente precisa de vocês também. Por isso que você tem que, fala com o Falcão vai apresentar como vai fazer. Fala com o Falcão na RFM. Ou meu amigo. Fala com o Fabiano na Cirela. Fabiano Fafá. Porque são realmente a gente precisa de suporte. Sozinho ninguém faz nada. Nada. Não, principalmente quando você decide cada vez subir mais degraus. Eu sou muito grata porque o mercado imobiliário me deu exatamente tudo que eu tenho. Eu fiz minha cirurgia bariátrica para o mercado imobiliário. Não estou falando de dinheiro. Dinheiro é uma consequência, graças a Deus, ele é muito bom. Mas conhecer gente de
de todo jeito, de toda forma, Pessoas. aprender a lidar com pessoas, Amizades. Vira aprender a amigo me dos conhecer. clientes, Sim. Graças você faz a amigos. Deus. Tem um cliente meu que é amigo Amigão. que cuida do juro da minha mãe. Cara, eu tô falando sério, eu tô falando que a gente tá tratando É uma pessoas. oportunidade de você conhecer várias pessoas diferentes. É isso que a profissão Outras nossa nos dá. profissões não dariam pra gente Não a dá. oportunidade, uma vez que você não tá inserido nesse meio. Você vai no mundo corporativo, é um querendo subir nas costas dos outros, é uma Exato. disputa, alguém passando pé em você. Não que nesse mercado não exista isso, mas Sim. lá são coisinhas que a gente, pelo menos eu, abomino essa relação corporativa de estar trabalhando, porque eu não preciso usar as suas costas, Caio, para me dar bem. Eu tenho que mostrar a minha excelência, Exato. sendo diferente de você. Exato. Talvez eu consiga trazer mais adjetivos do que você me pediu para fazer, Lohane, e aí isso cria a diferença. Eu acho que é por aí que você tem que ser do teu pensamento. E no mundo da corretagem, vocês trazem para a gente, aí a gente, poxa, eu vou fazer o meu melhor, porque talvez seja a única oportunidade que eu tenho esse mês de vender. Então, se eu não encantar o cliente da Lohane, eu não vou conseguir vender esse produto. Exato. Talvez ela nem queira vender o meu produto, mas ela trouxe para o cara tirar a diferença. Ó, tá vendo? Esse que eu te mostrei é mais caro. O do Fabiano pode ser mais barato. Mas se eu não encantar o cliente dela, eu não consigo mudar. É uma maneira de você prestar atenção no que o cliente quer, da necessidade que ele Escutar quer. mais do que falar. Deixa Nossa, anotado é isso. aí que a gente precisa de uma parte 2 junto com, É uma honra estar aqui. com o Falcão e o Fabiano, porque tem muita coisa ainda para falar. Mas Sim. no final das Mas- contas, eu queria que você me dissesse a sua percepção sobre os nossos convidados hoje. Não, sensacionais. São pessoas que, primeiro que a gente já gosta na De graça. PF, de Obrigado. graça. De graça. Sempre De estão com graça, a mas se gente, for fazer uma venda precisam também, da a gente gosta A mais. gente gosta ainda, mais. A gente gosta mais. Mas muito, muito obrigado por Obrigado, estarem gente. aqui, por Eu que topar agradeço. estarem aqui Que conosco. isso, Caio. É a primeira de muitas. Sem dúvida. E a gente fica muito feliz de ter vocês aqui falando de São Paulo, que é um mercado que a gente ama, que a gente atua, Que a gente gosta de falar. que a gente gosta de falar, Nossa, é uma gosta delícia. de viver, porque São Paulo... É uma imenso, é loucura. maravilhoso. E a gente às vezes não valoriza essa cidade que a gente tem aqui todo Que a gente dia. roda, que a gente nem um louco roda. todo dia. É. A E... gente roda 3, 4 bairros por dia. Exato. Mas você tem tempo para fazer isso. Isso que é gostoso É. dessa profissão. Sim. A gente... Não, eu tô É aí. livre, Me é dá uma uma hora que eu tô profissão de aí, né? Não, liberdade. a gente Mas, roda meu, 3, você 4 vai. bairros. É. É um almoço não sei aonde, é um atendimento num outro bairro. É. É uma loucura. E a gente está aqui nessa mesa porque são duas pessoas que a gente gosta muito e duas incorporadoras também que a gente gosta muito. E Legal. confia E muito. confia muito. É, Isso é é bom você primordial. vender coisa boa. E falando dessa palavra de venda, me remete muito uma coisa. Vendedor é a profissão mais antiga do mundo. E a questão de você ser um corretor Tem de um imóveis... trocadilho de piada. A questão Moisés de você... levou 40 anos para levar aquele povo todo. Eu acho que ele é o melhor corretor do mundo. Maravilhoso. Mas quando você fala de corretor de imóvel, é uma profissão que infelizmente é muito mal vista, até hoje. Sim. A gente sabe disso. Tem o preconceito e tudo mais. Mas eu acho que quando você se torna um consultor imobiliário de verdade, que você entende que é sobre propósito, comunicação, conversa, é sobre você aprender todos os dias e ainda assim encontrar algo que você ame, encontrar propósito e ainda ganhar dinheiro com isso? Não tenho Não dúvida. tem melhor. Por que vocês acham que todos nós aqui dessa mesma trabalhando de domingo a domingo sem parar? Lohane, você sabia que quem fala que corretor é uma profissão mal vista é aquela pessoa que ainda não precisou de um corretor. Porque quando precisar de um corretor e achar um corretor bom, vai super valorizar Exato. depois que fechar o negócio. Você me atendeu super bem, você soube entender minha Ganhei necessidade. tempo com O isso. que a gente mais tem é elogios dessa pessoa. Então, até o momento que você não precisa de um imóvel, você pensa nisso. Mas depois que você precisa de um corretor, ele vai mudar essa percepção, entendeu? Exatamente, Exatamente. exatamente. Entra o respeito, entra a comunicação, sempre vai te perguntar o que você acha, vai te respeitar, vai trabalhar com você. E esse Vai virar projeto amigo. aqui? E esse projeto Vai aqui, virar Lorraine? Que eu vi aqui da RFM, essa cobertura aqui triplex nos Jardins. Lohane, quando você se torna até amigo dos clientes, a experiência que a gente tem de ter conhecido bastante gente, me deu a oportunidade de um dia estar sendo operado por um cliente meu numa mesa Olha de só. cirurgia e no outro dia tá dentro de um box de corrida com outro cliente nosso que virou amigo. Então, isso daí é algo que muitas vezes uma pessoa CLT, que trabalha sempre na mesma rotina, não tem a oportunidade de adquirir. Ter essas E ó, essas eu posso amizades, dizer essas que experiências.
certeza que o Fabiano, quando estava assinando a responsabilidade que o médico, se matar ele na cirurgia, não era culpa do médico, era culpa do Fabiano. O Fabiano perguntou: o senhor já tem seu imóvel aí? Eu já tinha vendido vários para ele. Ou seja, quando nós vamos fazer o próximo Tô morrendo, mas compra um. Quando eu precisei, eu só chamei ele. Eu falei, qual hospital você tá? Nesse, tô indo aí, me salva. É assim que funcionam as coisas hoje aqui pro corretor de vendas, entendeu? Só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. Eu Não que só agradeço. por hoje, mas por esses meus 12 anos. Vocês fazem parte dele. Obrigado. E- Nossa, eu também. lembro você lá na empresa que eu estava antes, da incorporadora e construtora, você sentado lá na recepção, tava com aquela ansiedade de, acho que dá certo a venda, com né? certeza. Era a Exto, né? Que a gente tava. Acho que a gente já se conhece mais de 8 Faz muitos anos, acho que faz anos. mais de 10, quase. Aí lá, e eu sendo responsável por essa venda, aí a gente pagou a comissão, aquela coisa, eu Foi fazia um muito legal. recibo para assinar. Foi. Era em cheque na época que a Em gente cheque. recebia. Olha, Verdade, ó, hein? cheque virou uma Cheque. coisa do Faz uns passado. 3 anos que eu não recebo um cheque. Não quero receber. Quero Eu receber só quero Pix. Pix. Pix, MBWay e o invoice, dos 3 lugares que a gente Tanto faz. trabalha. Mas eu sou muito grata ao mercado imobiliário, sou muito grata a vocês por toda a parceria. Não é só ter um produto bom, não é só ter algo de confiança, mas principalmente profissionais sérios, capacitados, que tenham expertise, que são pessoas que trabalham 24 horas, vocês têm uma energia de trabalho como a nossa, a gente não para. E isso também, vocês acham que não, mas isso o cliente percebe, o time nosso percebe, Sem valoriza, dúvida, sem se dúvida. apega, gosta, fica confiante, sabe que pode Sim. contar. Né? Eu acho que isso é primordial. Isso se chama a parceria de verdade. Exatamente. Uhum. Entendeu? É a parceria que nós temos com vocês, que vocês têm conosco, mas principalmente é a parceria que a gente forma com o nosso cliente. Então, isso é primordial. Essa palavra parceria tá mais legal que consultoria. Então anotem aí, corretores. RFM Falcão e Cirela Fabiano. E o cliente chama o Ive, que a gente faz uma consultoria e acho melhor para você. É isso. Com certeza, excelente. Obrigado. empresa. Obrigada, gente.